Chegamos aqui novamente, Menos é Mais, o seu canal de podcast. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar e assim vai. A gente vai deixar nas notificações aqui, nas descrições do vídeo, nossas redes sociais, onde você pode entrar em contato com a gente e trocar mais ideia ainda, além desse papo que a gente vai levar aqui hoje. Eu estou com um cara aqui sensacional, especial. Eu vou falar para vocês que eu sou fã desse cara há muito tempo. Fly Wagner. Tudo bem, meu irmão? Irmão, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu carinho. Desde a hora que eu cheguei aqui, tu tem sido um cara incrível. Obrigado. E obrigado pelo convite a você, ao João, à Aline. Eu estou aqui amarradão e muito obrigado. Acho que a gente vai se divertir muito. É uma gratificação estar aqui com você. Como você falou, menos é mais, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Ô, Fly, você é coreógrafo, dançarino e agora você é educador financeiro. A tua história é longa. É longa, irmão. Eu queria conversar com você, bater esse papo aqui, mas começar lá no Essência. lance da dança, né? Demorou. Como é que pintou a dança na tua vida? Você era do grupo You Can Dance. Isso. Como é que pintou essa parada e a partir daí você estourou? Porque você se tornou um cara conhecidíssimo através da dança. Jonathan, vou falar uma coisa para você, irmão. Eu comecei a dançar por necessidade. Necessidade que todos nós sabemos que quando o bicho pega, não tem jeito. Chamar a atenção das meninas. Cara, eu morava no Morro da Mangueira, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, porque eu sou fascinado por pipa, cara. Eu adoro soltar pipa até hoje. Quando eu vou lá no morro, né, que meu contador Batata ainda mora lá, eu frequento o morro até hoje, tenho um vínculo muito forte com a minha comunidade. Não falo como história, tipo, que legal. Não, a minha realidade é essa. Saí do Morro da Mangueira depois de 25 anos morando lá. Depois que a minha mãe morreu, eu tive que sair, porque a vida segue, né? Porque tem um ditado, né? Chega uma hora na vida que existem algumas coisas na vida que você já não consegue mais resolver. Então, já que você não consegue resolver, você tem que sair. Mas eu me sentia muito bem onde era criado. Então, aos 13 anos, comecei a trabalhar para soltar pipa. Minha mãe era faxineira de um prédio, que a gente morava em troca de moradia, né? Ela trabalhava e a gente morava. Meu pai trabalhava no comércio, vendia pano a metro. Eu era o único filho, então fui para a luta aos 13 anos. Todo o dinheiro que eu ganhava naquela época, 50% dava para minha mãe, dona Cássia, e os outros 50%, dezinho que dava para soltar pipa. E era aquela rotina, né? Quando você começa a ganhar um dinheirinho, já começa a comprar uma linha melhor, para quem solta pipa sabe do que eu estou falando, era Lipasa, depois foi dezão e a gente sempre querendo melhorar. Quando você começa a ganhar um dinheirinho, quando você começa a fazer um dinheiro, você precisa trabalhar, tu quer chamar a atenção das meninas. E as meninas não me olhavam, irmão. Eu tinha uma orelha de abano que eu vim aqui. Minha mãe me olhava assim, não sabia se eu ia andar ou voar. E quando a menina não chama atenção, irmão, quando você já começa a ganhar um dinheiro, você não quer mais usar já o quichute, você quer usar o bamba, você não quer usar a calça tergal, você quer usar o jeans. E as meninas não me olhavam. E aí tinha um amigo meu, chamado Caolha, que na época, hoje é o Cadu do You Can Dance. O cara dançava muito, e o Cadu nunca foi bonito, mas ele sabe que é na humildade, porque depois que a gente dança, ninguém fica mais feio. Quando as meninas começaram a me ver dançando, elas já não olhavam mais para cá, irmão. Era para a cintura. Então, quando mandava aqui, ó, Mary. As meninas, nossa, como você é lindo. E ali a minha vida muda. Só que viver da minha arte era muito difícil, né? Então, tive que arrumar meu primeiro emprego e aí você segue com as perguntas que aí o programa é teu. Rapaz, quer dizer que começou assim? Começou assim, por necessidade. Mas acho que tudo na minha vida, no decorrer desse papo, você vai entender como a derrota te fortalece. Sim. Isso para tudo. E como é que surge o grupo de vocês? Então, quando eu conheço o Cadu, depois eu conheço o Tom e depois conheço o Cal, que no caso era Carlos Augusto, o Wellington e Carlos Eduardo, e o meu era Wagner. Formar o grupo, na verdade, eram 3 negão, Cadu, Cal e Tom, meus camaradas, meus irmãos. Eu virei preto também, irmão. Eu queria dançar no grupo, então assim, eu queria dançar com os caras. Eu era o único branco do grupo. Entrei numa agência de negros, Afro Brasil. E não, então eu virei afrodescendente também. Então eu fui atrás. Quando a gente decidiu montar o grupo, é que começou a aparecer os concursos de dança no bairro. E era grupo. Só que eu trabalhava no Carrefour, estudava, ainda tinha que ensaiar com o You Can Dance. Então era tudo uma luta. Então era difícil ver da nossa arte, tive que trabalhar. Comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos. Eu saí do Carrefour como cozinheiro, porque aí eu volto o que eu te falei. Quando eu boto o pé no Carrefour, eu falo assim para os caras,
qual é o maior cargo que tem aqui nessa empresa? O cara, diretor, é isso que eu quero. Tem que ter um objetivo. Eu precisava ganhar dinheiro ali para sustentar em casa, ajudar minha mãe, pagar meus estudos, né? Que depois que você começa a ganhar dinheiro, tu começa a pagar os seus estudos, e ali a minha vida muda. Paralelo a isso, eu trabalhava no Carrefour, dançava no UK Dance e estudava. E aí, em 90, a nossa vida muda. Caramba. Que aí é a oportunidade que a gente entra na Globo. Anterior a isso, eu já fazia figuração, entre 88 e 89, pela AFO Brasil. Aí, então tu sempre transitou ali pelo meio artístico ali Sempre, e tal. sempre. O resto da galera também ou não? Não, os três sempre na dança. Sim. O Cal trabalhou numa instituição financeira, mas saiu logo. O Tom também trabalhou numa... O Cadu que nunca entrou no mercado de trabalho. O Cadu é artista, até hoje ele é artista. Caramba. E vocês foram pra Globo e você ficou quanto tempo na Globo? 30 anos, saí agora em 2020. Mas aí o You Can Dance quanto tempo? Eles saíram em 2000. Ah, foi um bom tempo também, né? Sim, eles ficaram 10 anos. De grupo a gente tinha 17. Caramba. Porque muita gente não tem noção de que o You Can Dance não foi formado para entrar na Globo. A gente tem uma história antes. Eu acho que foi por isso que até hoje a gente está unidos, assim. A gente não foi fabricado. Nós somos amigos, além de qualquer coisa. E foi isso que manteve a gente muito tempo. Não foi montado para aquilo ali. Não. E essa história é incrível, por quê? E aí eu volto ao que eu te falei, a gente tem que ter um objetivo. Então, paralelo aos meus estudos, ao meu trabalho, a coisa com a dança, toda vez que a gente ia fazer figuração na Rede Globo, eu deixava um VHS do nosso trabalho. Porque, cara, eu descobri uma das coisas mais incríveis na minha vida, foi dançar. Eu era presepeiro, cara, não sabia dançar nada, velho. É mesmo? Nada. Mas de tudo na vida que tu faz, que tu treina, tu fica bom. Sim. Então, para mim, isso ficou claro. Chegou ao ponto, cara, que eu comecei a trazer para o You Can Dance uma acrobacia que ninguém via aqui no Brasil, só os americanos. Porque eu tinha um pé na ginástica olímpica, tinha um pé nos saltos ornamentais. Cara, nunca falei isso, primeira vez que eu falo. Eu fazia saltos ornamentais, fazia ginástica olímpica. Então, eu botava uns saltos mortais, né? Dentro da coreografia, que nem, caraca, mané. Eu dava um salto por cima do Cal. Então, imagina que o Cal está aqui, eu saía correndo, vum, por cima dele, assim. E aquilo foi pegando a nossa identidade. Você, assim, no grupo, porque a impressão, pelo menos minha e eu acho que é da maioria da galera que acompanhava vocês ali, você sempre se despontava como se você fosse o líder do grupo. Não, nunca fui o líder do grupo. É engraçado isso, né? Olha, quando a gente fala de liderança, principalmente para esse momento que eu estou vivendo, agora essa nova fase, né? Com 50 anos de idade, para mim está sendo uma coisa assim incrível, né? É a primeira vez na minha vida, depois de 50 anos de vida, que eu tenho a minha liberdade de fazer aquilo que eu acredito e pratico todos os dias. Não que eu esteja reclamando. É igual aquele filho que cresce, vai meu filho. Então a Globo me criou para me liberar. A Globo me treinou para isso. Meus pais me treinaram para isso. Então eu sempre fui um cara que eu nunca esperei. Então eu sou um cara que treino todo dia. Eu pratico todo dia. Não é porque é feriado, ou porque é ano novo, ou Natal, que eu paro. Não, o meu hábito me fortalece. Então, eu sempre tive essa dinâmica. No You Can Dance, parecia que eu era o líder, mas o líder era os quatro. Sempre foi os quatro, mas eu sempre fui o cara que tomei a frente. Sim. Então, parte burocrática eu resolvia. Problemas do grupo eu resolvia. Dinheiro do grupo eu resolvia. Contrato do grupo eu resolvia. Então, na frente das câmeras, deixa o Cal ser o líder, porque ele era o cantor, ele canta, mas a gente, os quatro, sempre, um não vive sem o outro, isso que era legal, e a gente respeitava a opinião de cada um, isso era maneiro. Então, se eu era administrativo e tomava conta, ninguém falava nada, se ele falou, está falado. A parte musical, Cadu e Tom, eles que resolviam, e foi essa democracia que funcionou muito bem dentro do nosso trabalho. Vocês assim, as informações sobre você, pelo menos o que chega para mim, é tipo assim, pô, o Fly, ele é coreógrafo de outros programas, além do programa da Xuxa, aquela parada e tal. Os caras também participavam ou não? Não, aí é uma questão de escolhas, né? Agora vem eu vou contar para você como é que eu entrei, pode ser? Pode, por favor. João, como é que tá aí o áudio para você? Maravilhoso. Tranquilo, então vamos lá. Vou partir quando eu entro na Rede Globo. Em 1990, em 91, por aquele meado ali, a gente tem a oportunidade de fazer alguns programas como figurante. E como eu te falei, a gente entregava uns VHS em alguns lugares. Um desses lugares, o Oswaldo Berry viu, coreógrafo. E quando ele estava lá gravando no Teatro Fênix, que era o mesmo lugar onde a Xuxa gravava, ele estava lá e viu a gente.
dançando. Ele lembrou, cara, vocês não são aqueles garotos que deixaram VH? Pô, somos nós. Pô, cara, vocês querem dançar no programa da Xuxa? Pô, queremos. Só que, pô, eu de vez em quando tinha que pedir pro pessoal da Globo para eu sair para fazer as coisas. O pessoal do Carrefour, onde eu trabalhava, para sair. Mauro Aquino, um cara muito maneiro, até hoje devo muito a ele, ele me pegou dançando dentro da cozinha, irmão. Estava ensaiando para o concurso que a gente... 15 dias de suspensão. É mesmo? Aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, são os 15 dias de suspensão que você vai tomar, porque você não pode estar dançando aqui, porque foi eu que vi. Sim. Se fosse outro, irmão, mas eu tenho que te dar. E o seguinte, tu vai ter que dançar na festa do Carrefour com o seu grupo. Aí eu, beleza. Então ele me ajudou no figurino. Quando a gente foi chamado para dançar no programa da Xuxa, o Carrefour, ele fez um cheque em branco e falou, vai comprar roupa de vocês. E a gente foi comprar nossa roupa, chegamos no Teatro Fênix, com LP e música do Snap. I got the power. Lembra essa música? A música tinha 6 minutos, era um vinil, não tinha como editar. E aí a gente foi recebido pelo Berry. O Berry perguntou junto com a Marlene quanto tempo tem a música de vocês. Nós falamos, Berry, a nossa música tem 6 minutos. Aí Marlene falou, ó, ninguém dança na televisão 6 minutos. Aqui é só 3. Tudo bem para vocês? Fade out, vai parar na música, vocês vão parando, Xuxa entrevista vocês. Posso dar o contato para show? Pode. Posso agradecer? Pode. Beleza. Xuxa chama o Yukenesse no palco, fala rapidamente, e o Yukenesse começa a dançar, quebrando tudo. Tinha uma coreografia, tinha um desafio, uma batalha, né? Tipo batalha de b-boy, né? Sim. Cocão, nosso parceiro. Cocão. Então era uma batalha de 2... Nós éramos um grupo só, mas a gente batalhava entre a gente. E no final, a gente estava achando que não ia conseguir, quando deu 2 minutos e meio, a música começou a fade out, daqui a pouco a música aumentou de novo. Quando a música aumenta, continua, pedir papo, pum, pum. I got the power. Caraca, acabou, não estava acreditando. Fizeram os 6 minutos? 6 minutos. Caramba. Xuxa vem, caraca, que maneiro o trabalho de vocês. E assim, cara, Xuxa pra mim, né, aquele olhão dela, azulzão, tu fica assim, poxa, já posso mandar um beijo? Aí manda um beijo pra mim, meu pai, você. Posso dar o contato pra show? Pô, cara, eu tenho um amor pela Xuxa até hoje, assim, uma gratificação. Fico até me arrepiando, assim, porque eu devo muito a ela e a Marlene, né? Então a gente tem um vínculo muito forte. Então agora contando essa história, passa um filme na minha cabeça. E aí quando a Xuxa fala mais um pouquinho de You Can Dance, mandei um abraço pra galera do Carrefour, fiz um merchan ali. Claro. Falei, os caras vão cortar, né? Mas tudo bem, eu tentei. Daqui a pouco, mais um pouquinho de You Can Dance. Começou a dançar, kill, corta a gravação, talk back. You Can Dance, vocês são os mais novos contratados da Xuxa. Ali? Ali. Aí meti aqui, ó. E ali minha vida na muda. hora, na velho. hora. Que isso. E aí, primeiro ano, segundo ano, sai do Carrefour, a vida começa, 4 anos, cara, eu estava dentro da uma das maiores emissoras do mundo. Falei, irmão, quero aprender câmera, áudio, base light, quero saber sobre figurino, quero saber sobre cenografia, e fui estudando, e paralelo isso, You Can Dance. Pô, aí pintou Fly, pô, preciso fazer uma coreografia, faz pra mim? Caraca, mano. Coreografia e o que nessa era uma coisa, mas comecei. Quer dizer, eu virei coreógrafo não porque eu busquei, apareceu a oportunidade. E eu estava pronto para ela. Eu achava que estava e fui dentro. Sim. Pum, e isso, trabalhando, estudando e o que nesse coreógrafo. Sempre assim, diversifiquei a profissão. Mas aí saiu do Carrefour. Saí do Carrefour. Eles me mandaram embora porque para eu pegar meus benefícios, porque claro, é um período difícil quando você sai de uma empresa e vai começar numa nova parada, né? Uhum. Então tudo era muito novo, então aquela história ali começa. Então, o quê? Qual a idade, né? Pô, eu tava com 18 anos. Os seus pais ainda eram vivos nessa época? Minha mãe não conseguiu ver o meu sucesso. É mesmo? Só meu pai. E aí, paralelo a isso, dentro da Globo, eu comecei a estudar. E aí... Porque 18 anos, você já ter a cabeça centrada, né, cara, para poder... Pô, é isso que eu quero, é aqui que eu vou... É muito raro, né? Porque 18 anos o moleque tá aí, quartel, começando a fazer um monte de besteira e tal. E você ali... Porra, besteira, cara. Vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma educação muito... Pode botar o pi depois aí. Foda. Minha mãe era foda, velho. Eu chegava nos lugares com a minha mãe, se alguém me oferecesse, quer um café? Eu olhava para ela e ela... Aí eu, pois não. Se ela mandava aqui, não tinha. Se eu chegasse com uma borracha em casa, quem te deu essa borracha? Se eu te pegar perto de gente usando droga, eu te meto a porrada. Então, eu sempre tive aquela educação do certo. Então, primeira coisa, não existia o errado, que meu maior medo era decepcionar minha mãe. Porque eu tinha um vínculo com ela muito forte.
analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas sabia ali se defender, tinha eu para criar, depois veio meu irmão. Então eu tenho essa educação. Então, cara, eu nunca fui preso, nunca fiz merda. Eu só fui engravidar minha esposa com 38 anos que eu estava. Então eu sempre fui muito medroso. Trabalhando com a Xuxa, com a Marlene, eu sempre me preocupava porque hoje qualquer coisa não é o Wagner Menezes Pereira, é o dançarino da Xuxa, o cara que trabalha na Rede Globo. Isso ainda existe, né? E depois que eu comecei a estudar ainda mais agora o marketing digital, eu percebo o quanto isso hoje, qualquer coisa, você é cancelado de uma velocidade. E quando era pequeno, pô, ele é o filho... Qual é o nome da sua mãe? Dona Cássia. É o filho da Dona Cássia, tá fazendo besteira aqui. Hoje é o pai da Bruna. Não é o Wagner, é o pai da Bruna na escola. Cara, tá sempre... Tem um rótulo. Que maneiro, cara. Cara. Aí você aproveitou as oportunidades, começou e tal, e aí pintou para você fazer algumas coreografias, você aceitou e se tornou coreógrafo de alguns programas. Sim. Aonde que você atuou ali? Então, eu via muito dentro da Rede Globo que eu não podia só trabalhar com a Xuxa. Sim. Eu tinha que mostrar meu trabalho para todo mundo. Porque isso não era um problema para ela. Não era. E eu nunca deixei de ficar ao lado dela. Sim. Tanto que eu trabalhei com o Luciano Huck 12 anos. Fiz o Lata Velha ali, presente ali. Eu até brincava que o Lata Velha que tinha que ganhar o carro era eu, porque a cada semana... E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu até brinco hoje, né? E como eu tenho essa coisa do treinamento hoje, principalmente na educação financeira, eu sempre falo para as pessoas que se você faz um treinamento e o cara vai bem, o mérito é dele. Se o cara vai mal, o mérito é tu que teve a culpa. A culpa é sua. Isso é em geral. Para mim isso está muito claro hoje. Se tu faz, falam. Se tu não faz, também falam. Então, eu lido muito bem com essa coisa de administrar o ego, né? Então, foram 12 anos com o Luciano, 25 ao lado da Xuxa. Eu trabalhei em vários produtos dentro da Rede Globo. Mas o que também, depois de trabalhar com a Xuxa, que me deu mais visibilidade foi a novela Cheia de Charme, que eu assumi a direção coreográfica junto com a Tatiana Estrela e outros coreógrafos que me ajudaram. Que maneiro. Ali que a empresa falou, ele está pronto. Por quê? A dramaturgia dentro da Globo ainda é a menina dos olhos, entendeu? Então, aí os outros caras desse momento escolheram não continuar. Então, em 2000 eles saem que a Marlene muda tudo, né? Sim. No programa, mas ela fica comigo e com a Bombom. Isso. E eles administraram isso muito bem, os três. E Marlene falou, agora tu vai tomar conta dessa galera nova que vai entrar, tu que vai treinar todo mundo. Beleza. O grupo acabou? Então, eu não digo que o grupo acabou, eu digo que o grupo deu um tempo. Porque enquanto todo mundo tem o mesmo objetivo, legal, mas quando cada um começa a pensar diferente, e pelo fato de eu trabalhar hoje com a educação financeira e por ter sempre essa visibilidade dos planos, né? Eu tenho um plano, até o plano F. Eu falei, cara, e se um dia acabar o Can Dance? O que eu vou fazer na minha vida? Então, eu busquei estudar, me formei, sou formado em marketing, né? Sou um cara que estudei marketing, sou formado, sou um cara que me atualizei muito, não só na área financeira hoje, mas na área do entretenimento. A Globo me treinou em todas as áreas. Então hoje eu produzo meus conteúdos, hoje eu produzo meus podcasts, eu faço tudo e eu mesmo edito. Eu faço tudo porque eu aprendi a fazer isso. Então isso para mim me fortaleceu muito. Então se você falar assim, qual é a sua profissão hoje? Cara, eu fiz a minha profissão, o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro? Diversificar. Hoje eu posso ser coreógrafo, amanhã eu posso ser diretor, amanhã eu posso ser apresentador, mas o que eu quero ser mesmo hoje é comunicador e falar sobre todas as áreas. Legal. Na verdade, até para a gente matar essa parte, né, e começar a falar do Fly Wagner. Certo. A Rede Globo, assim, pô, cara, é inegável, né, cara, que dentro do país ela é a maior emissora, não tem jeito, e hoje em dia nessa guerra política, e eu acho que muito por causa do jornalismo, né, o jornalismo acaba sendo muito atacado, só que as pessoas acabam com isso generalizando a emissora, né? Sim. E quando você saiu, o pau já estava quebrando ou ainda não? Então, eu sou um cara que eu particularmente observo. Sim. Eu morei em comunidade, como eu te falei, durante 25 anos. Né? Você vai entender meu raciocínio. Tem que saber, morar. Então você sabe lidar com as situações. Então, eu sou um cara que gosto muito de estudar, sou um cara que adora os documentários, adoro estudar história, gosto de saber da história pelo meu conhecimento. Né? Hoje eu vejo muita coisa errada, mas eu não tenho a quem pedir ajuda. Isso está muito claro para mim, como brasileiro. Né? Eu não consigo entender essa guerra política, mas quando você estuda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tu vai entender que isso já é antigo. Sim. Isso não é de agora. Então, quando você começa a entender como tudo começa, e tudo por poder, dinheiro e política.
Então, hoje está muito claro. Então, assim, hoje eu observo tudo, não dou opinião, porque qualquer opinião que você vai dar, sempre vai ter alguém dizendo que você está errado. Então, o que eu faço? Eu olho, eu analiso e eu me blindo. Não que eu tenha medo de dar minha opinião, mas a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Sim. Então, para mim, hoje, a verdade que querem me vender, ou tudo que eu vou buscar. Eu vou pesquisar. Eu não acredito em tudo que me falam, entendeu? Então, assim, eu entendo a guerra política que está existindo na Rede Globo, eu entendo tudo que está acontecendo, mas eu só observo. Sim. Até porque hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas não conseguem mais conversar. Não consegue. As pessoas são tão donas da razão. Sim. Que, pô, você gosta de vermelho, eu gosto de preto. Certo. Isso não é suficiente para o nosso gosto, isso tem que ser uma arma para eu te atacar. Pô, tá de vermelho, você é maluco? Cara, antigamente, né, se dizia que não se discute religião, futebol e política. Sim. E hoje em dia a gente vê muito mais, isso muito mais real, né, cara? Qualquer coisa que você fala que é contraditória à opinião de alguém, cara, a pessoa já quer te bater, quer te matar, quer te cancelar, aquelas coisas assim. Então você vê que é difícil você dizer para alguém que, cara, você não curte jornalismo da Globo? Não assiste, bicho. Cara, perfeito. Não assiste, velho. É isso, acabou o problema. Você Entendeu? não precisa xingar nem atacar. Mas acabou. quantas famílias são alimentadas por aquela empresa? Mas ninguém vê isso, Ninguém irmão. vê, Ninguém vê isso. Aí você já falou tudo. Importante. Eu sou um cara, como eu te falei, né, que eu busco, mas o que me chama mais atenção de tudo isso é o seguinte, Jonathan, eu não posso argumentar, eu não posso bater de frente com quem que estudou medicina. Sim. Eu não posso bater de frente com um economista. Tem coisas que tu tem que se colocar no seu lugar. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é que você nunca pode ofuscar o seu líder. Isso é uma das primeiras regras do livro As 48 Leis do Poder. Você precisa se colocar no teu lugar, aprender a ouvir. Se você não concorda, tranquilo. Mas quando você quer bater de frente com alguém que estudou milhões de anos sobre aquele assunto, e você não pode, cara. Eu acho que polarizou demais. Acho que todo mundo quer falar de tudo e todo mundo sabe tudo. E eu acho que tem que ter um limite. Pode ser da internet. Hã? A culpa pode ser da internet. Então, mas isso é a pessoa que usa a internet de forma errada. Sim. Porque tudo na vida a gente usa. Você vai escolher como usar a ferramenta. Eu até penso o seguinte: quando a gente fala que a culpa é da internet, eu até penso da seguinte maneira. Eu aprendi que você não deve usar de toda a liberdade que te dão. Então, por exemplo, eu chego para você e falo assim, Fly, fica à vontade. Aí você, então vou tirar a camisa, vou tirar a calça. Mas aí é porque educação. você mandou ficar à vontade. Não, mas aí é educação. Aí olha só, Educação. mas aí a pessoa vai dizer o seguinte, mas a culpa foi tua que falou pro cara ficar à vontade. Não. Você deixa a sua carteira aqui, aí alguém vai, pega a sua carteira, pega o dinheiro. Aí eu falo, o que aconteceu? Deixei a carteira aqui e pegaram meu dinheiro. Mas a culpa foi tua que deixou o dinheiro ali. Eu entendi. E, na verdade, a culpa não é da internet. Não é. A culpa é de um país que não tem mais educação. Cara, perfeito. Nunca teve. Nunca teve. Mas as senhorinhas, como a sua mãe, como a minha mãe, como a mãe deles aqui, que criou a gente na linha dura... No olhar, irmão. Meu irmão, olhou. Acabou. A minha mãe não teve uma vez que ela prometeu que ia dar um couro que ela não tivesse dado. E não adianta correr que você vai voltar para casa. E o chinelo, que acertava aqui. Nós éramos 4 irmãos. O único que correu da minha mãe uma única vez, meu irmão que já faleceu, ele foi o único que correu, ele tinha 16 anos. Minha mãe, ninguém nunca correu da minha mãe. Ele correu. Minha mãe partiu atrás dele até o portão. Ela não acreditou, porque aquilo não existia lá em casa. Então, ela chegou no portão, ele saiu, ela falou assim, cara, não estou acreditando. Trancou ele, lá de fora. Ele passou o dia inteiro na rua. Achando que ela ia esquecer. E nós morávamos nos fundos de uma igreja. Meu pai pastor, minha mãe também e tal. Então, quando deu 7 horas, abriram-se os portões, porque ia ter culto. Meu irmão passou o dia na rua, entrou. Foi para dentro de casa, tomou o banhozinho dele. Mamãe ele esqueceu. era músico também. Mamãe esqueceu. Foi tocar bateria na igreja, tocou, louvou, aquela coisa. Jesus. Eu Fala não que minha mãe entendi. esqueça, Aquela coisa por toda, favor. é isso aí. Jesus, por favor. Tranquilo. Minha mãe assim, ó. Não, e minha mãe tranquila, cumprimentando as irmãs, bom dia, boa noite, Pai do Senhor, Eu tô aquela coisa vendo a toda. cena. Tranquilo. Acabou o culto.
Jantamos. Tomou banho. Banhozinho tomado, todo mundo de boa. Aí a casa eram três quartos em cima e um quarto embaixo, que era onde dormíamos eu e meu irmão. Tá todo mundo dormindo. O que correu. E ele tranquilo. Corri, tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo, beleza. 11 da noite. Uma mão surge no interruptor. Já era. Levanta e vai pro banheiro que tu vai apanhar. O que tu não apanhou o dia inteiro. Debaixo da água? Não, ela trancava no banheiro para não poder correr. Lá em casa o couro era o sistema era o RDD, né? Regime disciplinar diferenciado. Trancava no banheiro ali, ela falou: vai pro banheiro que você vai apanhar. E não teve uma vez que ela disse que ia pegar e que não pegou. E pega. Então você vê, a educação nos fazia ser pelo menos razoáveis para conversar. Cara, eu não gosto de refrigerante, eu não gosto de água, eu não gosto do Flamengo. Cara, mas tudo bem. A gente tem que se respeitar nisso aí. Então, assim, a Rede Globo, o jornalismo eu não curto. Cara, não assiste. Vê outra emissora. Agora, pra quê, né, cara? Não, eu quero o fim da Rede Globo, eu quero que isso acabe, isso é o demônio. Bicho, calma. Não é esse caminho que vai nos levar para... Não vai acabar, irmão. Não adianta. Não vai acabar. Não vai mesmo. Não vai. Eu digo, as coisas vão se adaptando. Você vê, todo mundo, primeira coisa que as pessoas pensam, e agora, mané, tu vai fazer o que da tua vida? Tu saiu da Globo. Falei, cara, mas eu saí da Globo, mas há 10 anos eu já estava me preparando para sair, cara. Eu não fui pego de surpresa. E eu não saí, não. Eu saí com os executivos que me criaram na empresa. As coisas mudam, cara, e precisa mudar. Tem coisas na vida que alguém tem que tomar a decisão por você. Sim. Se você ficar esperando, aí tu vai empurrando com a barriga. 30 anos, deu certo. Agora é a vida que segue. E eu me preparei para esse momento. É uma vida, né, Fly? É uma vida, cara. Valeu. Você ainda dança? Eu só nas minhas lives, que eu faço umas brincadeirazinhas. Por exemplo, se não cancelar, eu acho que não vai cancelar, mas eu vi que uns cruzeiros chegaram aqui no Rio de Janeiro e o público não pôde descer, mas eu vou estar fazendo um trabalho junto com a Xuxa no navio dela em março. E que maneiro. Vou fazer um entretenimento. Microfone... Tá todo mundo aqui na piscina se divertindo comigo, ali uma horinha dançando comigo. Você começou esse seu lado de educador financeiro, você ainda estava na Globo. Sim, eu tive um projeto durante 17 anos de educação financeira para os funcionários. Caramba! Eu dei aula nas 5Gs, Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui informado sobre isso, você ainda estava na Globo, isso começou a ser divulgado, né? Sim, a própria empresa me deu essa credibilidade. Pô, que legal, eu tive até no Jô Soares falando sobre esse projeto interno que eu tinha. Eu ajudava funcionários de 1 para 1, junto com o capital humano, e tinha o meu projeto de educação financeira interno e online, que eu dava aula para geral, sem ganhar nada. É mesmo? Tudo na minha doação. Eram meus amigos de trabalho. Tanto que o Jô Soares não acreditou, não acredito que você não está sendo remunerado. Eu falei, eu não estou sendo remunerado. Eu só tenho que agradecer, é uma troca. Quando você ajuda o seu amigo de trabalho, irmão, não tem coisa melhor. Cara, e você se torna uma referência na vida de pessoas, e eu tenho certeza que hoje, centenas de pessoas são gratas a você, pelo que você ajudou. Era a minha forma de ajudar. É a minha forma de ajudar. E o que que você, já entrando nessa parte do Fly Wagner? Sim. Educação financeira. Eu sou um cara que eu sou mau administrador. Eu reconheço isso. Sim. E talvez porque também fui criado numa família simples. Sim. Aonde a gente nunca se preocupou com o dinheiro, nunca valorizou talvez o dinheiro da forma correta. E não se sinta culpado por isso, tá? Você entendeu? não teve isso na tua escola. Exatamente isso. Legal. Então assim, e como é que você despertou para isso e quais são, a partir daí, qual é o caminho, a instrução do Fly Wagner para as pessoas que precisam de uma orientação financeira? Então, primeiro vamos voltar aqui algum tempinho. Lembra quando eu falei para você que eu comecei a dançar para beijar na boca? Isso. Então, eu tive que buscar uma forma de chamar atenção. A gente só aprende as coisas na dor, a gente não tem o hábito da prevenção. Irmão, eu quebrei na raiz. Eu sou ave fênix, acabou, virou cinzas. E de repente, caraca, mané, o moleque voltou, quando eu descobri a educação financeira. Aí eu comecei a estudar, comecei a praticar. Falei, caraca,
caraca, Maia, que maneiro esse negócio de educação financeira. Você quebrou financeiramente? Quebrei, irmão. Ainda lá na Globo, trabalhando? Sim, quebrei na raiz. Minha mãe morreu em 95, fui pro buraco junto com ela. É mesmo, cara? Pô, foi tudo. Fui morar em gente dentro, irmão. Eu morava num kitnet, que era metade disso aqui. Não é história triste, é realidade, irmão. Era famosão lá, mas quebrado. E aí, meu irmão, não tem ninguém para te ajudar. Ninguém te ajuda quando você está endividado, porque tu não tem a quem pagar. Tanto que hoje, eu fiquei tão cansado de ajudar um para um, que eu tive que voltar para trás, porque eu não estava aguentando, porque as pessoas que precisam da tua ajuda, elas não têm dinheiro para te pagar. E eu sei da dor dessas pessoas, porque quando tu está endividado, tu não tem dinheiro. É por isso que não existe tantos educadores que trabalham com essa coisa de ajudar. Agora, com a nova lei do superendividamento, né, do superendividado, pintou uma luz no fim do túnel para ajudar esses mais de 64 milhões que estão endividados hoje. Então, para mim, aprender educação financeira foi nos livros. A minha vida mudou nos livros. Eu falei, caraca, eu não posso guardar isso só para mim. E como é que tu ganha credibilidade? Se tu é dançarino, se tu é o tchutchucão, se tu é o Ted, se tu é do You Can Dance, quem vai querer ouvir um cara que dança? Que o preconceito, como eu te falei... Sim. Desculpa, João, bati aqui, foi mal. Fica de boa. Beleza. Pô, é preconceito em tudo, irmão. É preconceito em tudo. Eu sei quando alguém fala que sofreu preconceito porque é negro. Eu sofri preconceito porque eu era dançarino ou era coreógrafo. Preconceito qualquer um é igual. Eu sei o que é isso. Eu vivi com 3 negão, como eu falei para você. Sim. Eu não tenho essa parada de preto e branco comigo não, irmão. Eu falo aqui com tranquilidade. Não, falou negro. Não, irmão, eu vivi com os caras. O preconceito era o reverso. Ah, não existe sim. Às vezes eu chegava e qual é esse branco aí no grupo? Isso acontece, tu sabe disso. Sim. Só que, cara, eu sempre lidei com isso muito bem. Então, quando você começa a falar de um assunto que só economista fala, irmão, a terra treme. Só que você não precisa ter MBA ou ter doutorado na coisa mais básica do mundo, que é a educação. E quando você começa a estudar e começa a entender como funciona o mercado financeiro, e eu não dou dica de investimento para ninguém, apesar de entender. Por quê? Porque o mercado está de olho em mim, irmão. Se eles verem eu dando alguma ideia de investimento, nem vai vir de porrada em cima de mim. Então, sempre foi assim. Então, hoje a educação financeira faz parte da minha vida? Faz. Se eu falo de educação financeira numa live, tem lá 20 pessoas. Agora, se eu faço uma zoação, tem 500. Então, assim, é cultural o brasileiro não querer saber de educação financeira porque ele fala que o assunto é chato. Como é que pode ser chato aquilo que você precisa de dinheiro? Então, eu trouxe o entretenimento, que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre trabalhei com dança, com entretenimento, e eu trago uma coisa legal para um assunto que as pessoas acham que é chato. Tanto que, a partir de 2022, eu vou te mostrar, mas só para você ver, quem está em casa não vai ver, mas ele vai sentir a pressão da parada, só para ele, nem adianta pedir que não vai rolar. Assiste aí. Dá um play aí e assiste. Enquanto ele vai assistir. Mas hoje, para mim, é especial, principalmente como pai. Eu estou trazendo na escola. Consegue não, isso aí só depois que postar. A partir de agora, Então, mas ele ainda não foi liberado ainda. para falar de educação financeira. Então, tranquilo. Isso pode mudar as nossas vidas. E se a gente juntar a educação financeira, o tempo que todos eles têm... Não foi não, só para ele entender a parada. Que isso, bicho. Olha a música aí, Snap. O objetivo é colocar em cada aluno uma sementinha chamada educação. Aí depois tu corta isso aí, só para ele entender a parada. Não tem erro não, filho. Não, mas isso eu não posso liberar ainda, porque é a escola que tem que liberar. Top, top. A escola que vai postar. Tá acabando, irmão. E aí, tá gravando aqui? Tá rolando aqui? Tá também. Tá rolando? Beleza. E para os novos investidores. Muito obrigado a todos João, os colaboradores ela fica quanto tempo gravando? É direto? da bandeira da educação financeira. Espero Ah, ok. que todas as escolas do Brasil possam ter a oportunidade de levar a educação financeira para os seus alunos. Eu estou fazendo a minha parte. Vai até o final, João. Está fazendo a sua? Espera. Sente a pegada da música do final agora. New Jack City, lembra do filme? Lembro. É, gostou, irmão? Maneiríssimo. Essa é a pegada, depois te mostro, João. Maneiríssimo. É, irmão, então,
Isso para mim aqui é a prova que o trabalho, se você espera, ele chega. Quando uma escola diz para mim assim, para você entender isso aqui, eu fui convidado pela escola da minha filha para palestrar para 4 turmas do ensino médio. O meu foco não é dar aula de educação financeira para adolescente. Sim. Fui lá, fiz meu trabalho, foi incrível. 2 moleques, irmão, chegaram para mim e mandaram aqui, Colete, o Fly, você que vai dar aula de educação financeira para a gente, né? Eu falei, caraca, os moleques gostaram da pegada. Quando a escola falou, Fly, a gente queria te fazer um convite. Eu falei para a Madre Teresa, Madre, e para a Valéria, que é a diretora, eu falei, olha, só estou aceitando dar aula, porque esses 2 moleques aí me pediram, então quer dizer que eu consegui. Tanto que antes de vir para cá, a minha manhã inteira, hoje dia 1º, já preparando, além do conteúdo que a escola já preparou, que já está pronto pelo sistema deles, ela falou, pode sair fora da caixa. Então, quer dizer, eu estou pegando o conteúdo deles e estou pegando o meu. E aí eu vou nos livros, né, irmão? Eu venho para rico, pai pobre, venho na história do... Aí eu vou chegar diferente, porque aí eu vou mostrar para essa molecada aí que eles podem ter um futuro melhor financeiramente, eles são jovens, vai usar o tempo a favor. E aí, meu... Então, mas aí você estava quebrado, você quebrou de repente. Quebrei. E até assim, é lógico, né? Essa visão, é que você falou, né? A impressão que as pessoas têm de que um cara que está na televisão tá com grana. todo mundo pensa isso. Né? E aí você, que era um cara com um nome lá em cima, grande, e de repente tu não tinha grana. Não, na verdade, de repente não é ter grana, não. Você está super endividado. O que é o super endividamento? É quando o dinheiro que você ganha, você já não consegue se sustentar com ele com as coisas básicas da vida. Caramba. Estou morando no morro ainda, porque assim, eu nunca deixei o morro. Eu só deixei o morro porque chegou a um ponto que já não dava mais para eu morar lá. E o que me prendia ao morro era minha mãe. Sim. E com o meu pai era alcoólatra. Chegou a um ponto, eu decidi sair de casa quando eu e meu pai quase saímos na porrada. Quando eu e meu pai batemos aqui de frente, eu falei, não posso bater no meu pai não pode me bater, ele que tem que me dar porrada, eu ia dar porrada no meu pai, cara. Eu falei, pai, vou embora, mas não vou abandonar você nem meu irmão. Fui embora, peguei minha roupa, estava quebrado, o único bem que eu tinha era o carro, que também já estava perdendo, fui morar com a minha irmã, uma menina chamada Valéria, que me recebeu muito bem na casa dela. Fiquei 1 ano sem pagar nada, irmão, porque eu não tinha dinheiro, quebrei, eu estava sobrevivendo. Mas eu vi onde eu quebrei quando eu fui almoçar e não tinha dinheiro para comer. Ali eu vi que eu estava quebrado. E quando tu está quebrado, é igual o filme de O Vento Levou, irmão. Sabe quando a Scarlett O'Hara, acho que a Scarlett O'Hara, nunca mais vou passar fome na minha vida. É o que eu falei, meu irmão, eu não quero nunca mais ser endividado. Eu estou fazendo tudo certo até agora, entendeu? Eu me planejei. Então, quando você sente a dor, você não quer sentir mais. Então, por isso que quando eu falo de educação financeira, eu não falo de economia doméstica, é de mudança de hábito. Porque o que eu falei essa frase para o João assim que eu cheguei, o que faz você ficar diferente são os seus hábitos que definem o seu futuro, e o hábito da educação financeira que define o meu futuro. E na verdade, assim, o que você entende, você que hoje é um cara já educador financeiro, mas que foi à lona, na verdade, o que você entende que é o maior erro de quem está caminhando para chegar na lona? Na verdade, eu não vou dizer que é erro, não. É falta de conhecimento. É isso. É por isso que hoje eu vejo que todo o problema que a gente tem é falta da educação, em todas as áreas. Se você começar a buscar alguns documentários, eu falei para você sobre um documentário que eu assisti, isso. E depois eu quero te dar o nome, cara, eu assisto tanta coisa, mas eu queria te falar para você ver. Você está na internet? Está na internet aí? Não tem aqui. Então, dá uma pesquisada aí, Netflix, preto no branco, por favor. Preto no branco. Tu vai entender tudo que eu estou te falando, como a educação transforma a gente. A gente tem que parar de culpar alguém. Netflix, tá? Que aí você vai aparecer. Você tem que parar de culpar. Então, isso eu vejo diariamente. Qualquer problema que tem, a culpa é de alguém. E não adianta ficar apontando culpado. Tu tem que resolver o problema. Então, a taxa de juros no Brasil é muito alta e todo mundo já sabe disso. Não apareceu na Netflix, não. Bota assim, Netflix, documentário, escreve assim, documentário, jogador, No Netflix mesmo, eu tô procurando preto no branco. Não, mas é porque tem um nome antes. Lincoln, não, bota assim, Netflix, documentário, jogador de basquete americano, alguma coisa assim, que você vai achar. Aí depois tu corta essa parte aqui.
Não. Calma aí que eu vou achar aqui, me dá um segundo. Tu tá gravando aí, tudo bem pra você? Fica tranquilo. Pô, desculpa, cara, mas eu quero te... Beleza. Documentário, irmão, tu vai ficar de bobeira. Tá aqui, ó, Netflix, calma aí. Netflix. Melhor ainda. Porra, é só entrar aqui no Netflix. Eu tô dentro do Netflix. Então, mas eu vou entrar na minha aqui, que aí... Que já sabe. Tá no teu... Tá aqui, Irmão, pra mim, foi um dos melhores documentários que... Mas fala o nome pra gente poder ver. Claro, eu vou te falar aqui, ó. Ó, posso falar? Pode. Episódio de informação. Colin, em preto e branco. Esse aqui é o cara, irmão. Vê aí. Depois, dá uma olhada aí. Esse documentário Colin, em preto e branco. Colin é um jogador de futebol americano que tinha um sonho e as pessoas não queriam que ele seguisse o sonho dele. E aí o documentário vai em cima da história. Ele é um cara que foi adotado por um casal branco, e você sabe que nos Estados Unidos o racismo é uma coisa que, né, muito forte, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre a raiz dele. Então, assim, hoje, para mim, os documentários têm me mostrado muita coisa maneira. Então, você aprende. Pode ver, cara. Respondi a tua pergunta, irmão? Eu falei do que você acha que é o maior erro de quem... Educação, falta de educação. E a educação ainda é a maior ferramenta que existe. Não adianta mais dinheiro, irmão. É vontade. É diferente. A vontade. Se um país tem vontade, melhor. Não é dinheiro mais. Você viu o que aconteceu em Salvador, irmão? Agora, recentemente? Você já viu essa história em algum lugar? No Rio de Janeiro. Sempre acontece. Sim. E todo mundo já sabe. Assiste o documentário Intervenção. Eu assisti. Todo mundo já sabe. Assisti. Cara, quando eu vejo o documentário Intervenção, cara, eu fico me perguntando, cara, e aí? Todo mundo já sabe. Já está nas redes de entretenimento, e aí, né? Não! E aí, irmão? Todo mundo já sabe. Agora o papo é reto. Ninguém quer saber a verdade, irmão. Essa é a realidade. E aí que eu volto ao assunto. Não tem a ver com política ou com lado. Eu estou vendo as coisas erradas, irmão, e não estou podendo fazer nada. Exatamente por isso que eu saí do morro. Eu vi as coisas erradas, olhava para o chão para as pessoas não... Pô, tomara que não aconteça comigo, tomara que não aconteça comigo. Hoje tu está falando com um maluco que está parando numa vaga de deficiente ou de idoso. Ô, irmão, tu está no lugar errado aí. Meu irmão, tu se mete na tua vida, compadre. Ou então puxa o arma e quer te dar um tiro. Hoje em dia tu está parando teu carro numa vaga de estacionamento, quando tu volta o reboque levou. E aí, irmão? O que está acontecendo? Tá demais. Quer dizer, vai esperar o quê? Chegar o quê? Guerra civil? Vai todo mundo perder, irmão. Sem discurso de ódio, Não, na verdade, assim, eu tenho uma visão sobre a política, né? A música do Biquíni Cavadão, Zé Ninguém. Eu acho que é de 91, ou antes, talvez. Eu sou um louco, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou do povo. Eu sou do povo. Embaixo as leis são diferentes. Cara, aqui embaixo as leis são diferentes. Os caras lá em cima não estão nem aí pra gente, cara. Porque acontece bem aqui. Colocado, Jonathan. A parte da letra fala assim, ó: cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. A gente, na verdade, fica entrando numa questão que não vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Posso falar? Se Jesus Cristo descesse aqui para governar o Brasil, não conseguiria, porque alguém ia encontrar alguma coisa para dizer que Jesus está errado. Acho que ele ia fulminar a gente. Não, eu vou mandar um papo reto, irmão. Frase de chorão. Eu nasci pobre, mas não nasci otário, irmão. É aí que está o problema. O nego está achando que a gente é otário, irmão. Só que não tem a quem pedir ajuda. Se você analisar tudo o que está acontecendo, a gente está vendo as paradas erradas. E vou falar, não é discurso de ódio. Olha que eu pesquiso. Tem países aí que entrou em guerra civil por muito menos, irmão. Sim. Não é discurso de ódio, não. Papo reto. É porque a gente Mas tá é verdade, é verdade. Tá na ideia. Aí, vamos lá, Fly. Aí você quebrou, e como você conseguiu se levantar dessa braba que tu chegou? Boa pergunta. Então, vamos lá. Tu tá quebrado. Tu mete aqui. E papai? E agora? Ninguém te dá dinheiro. Ninguém quer te ajudar. O que me salvou? Estudo. Os livros. Pai Rico, Pai Pobre. Arrumei um dinheiro emprestado, comprei o primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre. Falei, caraca, mané. Pô, sempre fui empreendedor. Quando eu comecei a entender como a educação financeira funciona, educação financeira, como eu te falei, não é
eu vou economizar aqui. Não é isso. Se tu tem dinheiro para ter uma Ferrari, irmão, vai lá e compra a tua Ferrari. Se tu tem dinheiro para viajar todo ano, vai lá e viaja. Mas você tem que entender que tu não pode gastar mais do que você ganha. Regra é clara para tudo. Então, quando você começa a entender que quando você começa a ganhar dinheiro, você tem que se pagar primeiro, e as pessoas não têm esse hábito. Mas não é um problema só brasileiro, é cultural. Vou dar uma dica para vocês aqui, assistam um documentário chamado Explicando Dinheiro. Aí você vai entender como funciona o cartão de crédito, como funcionam os jogos, como funciona o financiamento estudantil, como funciona o cartão de crédito, e como funciona quando alguém fala assim, não pule esse vídeo que eu vou te ensinar a ficar rico. Você vai entender como é que funciona tudo isso. É o que está aí. Então, quando você começa a entender como funciona o dinheiro, vocês viram o que aconteceu em Cabo Frio. Cabo Frio virou o Novo Egito, irmão, cheio de pirâmide. Por quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, cara. A velocidade das coisas, todo mundo quer ganhar like rápido, visualização rápido, quer 1 milhão. Todo mundo quer tudo para ontem. Não tem mais aquela parada antigamente, 2 palavras, botava a mão na mão da menina, encostava um roxinho no olho, aí tentava beijar, tirava, ela mandava cuidado para não comer meu brinco, cara, que eu mandei errado. Pô, tu viu um meme que explodiu o meu? Não toca nela, vocês chegaram a ver? Eu não vi, não. Ih, depois procura aí. Pô, não toca nela, irmão, é a realidade da parada. Explodiu esse meme aí. Então, irmão, quando eu aprendi educação financeira, comecei a botar em prática. E aí, não toca nela. Algumas coisas que eu tô falando pra caramba, né? Pô, por favor, pelo amor de Deus. É meu, cara. Eu gravei aqui no Caldeirão do Hulk, cara. Tem uns 14 anos, eu acho, isso aí. Estourou agora. Cara, você vê, algumas coisas que a gente vê no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, eu já ouvi a seguinte frase: cara, isso não foi feito para brasileiro. Por exemplo, os BRTs. Certo. Cara, fizeram BRT, uma obra bonita. A gente falou, pô, cara, vai facilitar a vida de todo mundo. Acabou. Ninguém paga passagem, que os caras vão pulando tudo e vão quebrando tudo. E os ônibus se arrebentando todo, e o asfalto, aquela mentira. Volta aonde? O que falta? Educação. Porra, irmão. É o começo para tudo. E digo, qual é o grande... Pô, cara, olha só. Jonathan, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Tá muito claro para mim que às vezes dá até raiva, cara. Porra, o negócio está aí. E detalhe, o BRT ele foi feito de uma forma, na minha concepção, não sou engenheiro e não estou aqui para botar defeito, mas ele se adaptou a um lugar. Sim. Vamos fazer aqui, porque não tem para onde fazer. Uhum. Então, eu acho que quando, por exemplo, vai subir um prédio aqui, se não tiver saneamento aqui para essa quantidade de prédio, vai dar problema. Então, assim, antes de você construir qualquer obra, tu tem que ter a infra. Pô, e aí o que acontece? O BRT está aí cheio de problemas, por quê? Falta de educação. Agora, vai lá aquele lá do centro, o VLT. Vai lá se não funciona. É outra pegada. Irmão. Todo mundo paga direitinho, ninguém dá mole. É muito complicado, né, cara? É difícil, irmão, é difícil. E sempre vai dizer alguém para você que tu está errado. Isso que para mim foi o exemplo que eu te dei do cara botar o carro em cima da vaga de idoso. Ele quer tentar arrumar argumento para dizer que ele está certo. Porra, irmão, chegou com alguém morrendo, porra, não tem jeito, para lá e vai lá rapidinho, porra. Houve uma necessidade. Sim. Hoje em dia, se tu tá falando, ele já tá puxando a arma para te dar um tiro, cara. E tá todo mundo no limite, irmão. Cara, todo mundo no limite. E você não sabe, mas antigamente, você até poderia engrossar com alguém, achando que, pô, vou sair no tapa com o cara aqui. Aí é justo. Hoje em dia não tem mais isso. Aí é justo. Hoje em dia é melhor, amigo. Olhou de cara feia, tu abaixa a cabeça e sai que teu caminho. Sabe como é que eu tô levando a vida hoje? Assim, papo, tu vai me entender. Tu já teve numa situação que tinha 5 malucos para te quebrar na porrada? E tu falou, cara, vou apanhar dos 5. Aí o que tu pensa? Meu irmão, vou escolher um. Vou agarrar nele, irmão, e a porrada que eu levar, não vou soltar ele enquanto... É assim que eu estou vivendo hoje, irmão. Estou escolhendo ir, estou indo atrás, estou indo correr atrás. Porque bater de frente com os 5 tu não vai dar. É assim que eu estou vendo. E digo para você, irmão, é um pouco assustador para mim, como morador do Rio de Janeiro e como morador do Brasil. Repito, eu não tenho a quem pedir ajuda. E não estou generalizando e não estou fazendo discurso de ódio. É importante falar isso, é porque tá difícil. Sim. Não, e realmente, cara, é uma coisa muito... Pô, só quem não quiser enxergar. A gente não tem a quem recorrer. Não tem, irmão. Não tem. Então, eu tento evitar de precisar do Estado, eu tento evitar de precisar de qualquer coisa que eu sei que vai ter problema. Posso te contar um case? Conte.
Beleza. Regra clara na educação financeira, que quando você sai de qualquer emprego que você vai perder a sua renda, você precisa cortar o supérfluo. Mesmo que você tenha recursos, tu tem que cortar. É regra. E tu tem que seguir a regra. Então, eu fui cortando algumas coisas. Então, o que aconteceu? Eu cortei aquele sistema de passe direto no shopping, na linha amarela, isso, né? E aí eu liguei para cancelar, ele falou, não, fica lá, fica mais um pouco, a gente não vai te cobrar. Isso foi sempre atualizando, eu falei, cara, eu tô ficando com vergonha. Isso tag do carro, né? O separado do carro. Sim, que ele tem uma mensalidade que era R$36 por mês, dá 360 em 10 meses, dá quase 400 e pouco por ano. Então, é muito recurso. E aí eu ligando, negociando, papai, não, pum, chegou ano mês passado, a atendente falou assim comigo, senhor Wagner, não vamos cancelar não, senhor Wagner, a gente vai dar aqui mais 6 meses para o senhor está com a gente há 9 meses, há 9 anos, não, a gente entende, está todo mundo difícil, e eu explicando, pô, peço desculpas, é um momento, beleza, peguei o número lá, né, que é o protocolo, o nome da pessoa, tudo anotei, pum, quando veio o boleto, me cobrando. Só que aí me chamou a atenção. Da mesma forma que eu deixo de gastar um dinheiro com esse tipo de produto, eu vou investir em mim mesmo. Então, quando o mercado financeiro cai, é a hora de investir. Quando você dá uma queda na sua renda por questão de que foi demitido, caiu, não é desespero, é investir. Sim. Vou estudar. Então, como eu gosto de edição, eu sou fascinado por edição, me inscrevi num curso de edição no Barra Shopping. Então, quer dizer que eu vou estar no Barra Shopping 2 vezes por semana, durante 8 meses. O que eu imaginei? Como o pessoal do TAG viu eu toda semana no shopping, o que ele imaginou? Pô, esse moleque está gastando dinheiro. Só pode ter sido isso, porque eu tinha um protocolo dizendo que eu tinha 6 meses grátis. E aí eu ligo para a menina, ela falou, não foi aceito, esse protocolo aqui nem existe. Ué? Beleza. Aí eu fui para o shopping, ontem com a minha família. Peguei o ticket, beleza, então cancelou, acabou, tirei, pum, acabou, resolveu. Sem parar. Não tenho o que reclamar. Os caras me deram bastante... Patrocina a gente sem parar. De repente, né? Quem sabe? Eles me deram bastante tempo sem cobrança. Agradeci, entendi. Aí fui para o shopping ontem. Aí eu vou cair no que a gente falou agora, que a gente não tem às vezes a quem recorrer. Quando eu vou pagar o recibo, eu pago, desacostumado, tem um tempo de saída. Beleza, aqui 20 minutos. Pô, eu paguei lá no final do shopping, então eu vim caminhando com a minha filha, eu estava com a minha cachorrinha no shopping, passeando, minha filha entrou lá no parcão, pá. Aí na hora que eu fui sair, a cancela abriu, eu passei e ela me travou. Aí eu chamei um rapaz, cara, tranquilo, o rapaz veio, irmão, tudo bem? Pô, cara, eu paguei. Aí ele, a nota fiscal. Falei, mané, porra, e eu tenho, educado financeiramente, irmão, eu tenho tudo, eu anoto tudo. Quê? Dei 90 centavos para a menina que estava no Senal, tá aqui, 90 centavos. Aqui, irmão? Porra, eu olhei, irmão, porra. Tá aqui, Ajuda. 90 centavos. Ih, irmão, que sai aqui eu anoto. Não tem essa. Centavos. E aí, o cara falou, pô, irmão, tu passou aqui 3 minutos, tu tem que voltar lá para pagar. Falei, que isso, irmão, faz isso comigo não. E nisso começou a entrar carro atrás de mim. E aí tu começa a ficar nervoso. Eu sou um cara que detesto chamar atenção. Eu sempre tento resolver, sempre certinho, né? Minha esposa não. Minha esposa é virada no girar, irmão. Ela já mete aqui, porra, como é que eu ia? Mas ela é parceira. Ela é virada no girar. Ela baixa, pomba e voa, pá! Ela é foda. Te amo, amor. Você é melhor que nós temos. Aí eu, caraca, o cara tem que pagar. Aí eu falei, caraca, aí saí, passei mó vergonha. Nunca tinha, sempre tendo pisinho parar. Sim. Aqui, ó, meti aqui, ó, quase chorando aí, pá. Aí eu falei, cara, não, tá errado essa parada aí. Calma aí. Vi um cara... A esposa tava junto, não, né? Tava comigo, minha esposa e minha filha, né? Aí eu parei, eu vi um cara com a roupa mesmo pra... José Leonardo, guardei o nome do cara. Bom dia, qual é o seu nome? Pô, José, pô, aí contei a história para ele, pô, José, pô, aqui, pai, ele falou, que isso, irmão?
Não, porra, desculpa, cara. Você, não, pelo amor de Deus. Cara, todo educado comigo. Eu, porra, muito obrigado. Não era o dinheiro, cara. Eu tava no meu direito, cara. 3 minutos não pode fazer isso comigo, cara. Um cara todo certinho ali. Porra, que não dá um, né? Qualquer coisa pra amigo. Caraca, tá vendo aí, ó? Não faço escândalo, não faço nada. Minha esposa é baixo barraco. Eu não. Tento resolver tudo na ideia. Posso falar, às vezes eu vou lá e pago pra não me aborrecer. Mas nesse dia o caboclo falou, eu vai lá e não vai. Beleza, eu fui lá, expliquei pro cara, o cara aguenta aí. Voltei lá, ele falou, ó, eu falei, você sabe o nome do rapaz que tá lá? Que eu já queria chegar na educação. Sim. Igual o Igor, o porteiro que me atendeu Sim, aqui. sim, Super simpático, me tratou super bem. É Igor, acho que é Igor, eu anotei o nome dele. É Igor mesmo, que viu só? E qual é, ó? Igor. Cheguei pro Igor, o Igor foi todo educado, que quando você chama o nome da pessoa, ela, porra, né? Sim. Quando eu voltei lá, olá, irmão, tudo bem? Pô, cara, o José Leonardo, ele falou... Aí ele não me deu mais atenção. Eu acho que ele travou na parada ali, ele não sabia o que fazer. Moral da história, eu tive que pedir ajuda para um outro rapaz, que era supervisor, eles passaram o rádio, e ali eu consegui sair do shopping. Você vê, Mas você entendeu a parada? Você não tem a quem pedir ajuda às vezes, cara. E às vezes o cara que recebeu uma ordem de, passou X minutos, não pode sair. Aí o supervisor dele fala, pode liberar. O cara, ele não entra, a empatia, né? Não há empatia do cara se colocar no seu lugar e falar assim, pô, amigo, tu conseguiu, vai embora. Vai embora, irmão, mete. Não, ele não acreditou em mim. Ele, pô, entendeu? Isso que me mata ainda é isso. Quando tu fala uma parada e alguém não acredita no que tu tá falando. Irmão, isso me deixa muito... Quer dizer, a gente não tem mais credibilidade nas coisas. Eu fui fazer nós iríamos fazer um almoço de fim de ano. Eu tenho uma ótica em Bangu, e aí a gente ia fazer um almoço de fim de ano. E aí tem que apresentar no restaurante. Boa, mulher. Depois manda pra mim? Depois você manda pra mim? Tem que, beleza, com certeza. Pode mandar tem que pra apresentar mim. no restaurante lá com o comprovante de vacinação. Então. Beleza. Uma das meninas não conseguiu... Olha só, o sistema do SUS não estava funcionando. Não estava funcionando. Beleza, já entendi. Eu já tinha o meu salvo no meu telefone. O meu também está salvo. A outra menina conseguiu uma foto do papel que a filha mandou, a outra não conseguiu porque o sistema não estava... E ela tinha vacinado. E ela tinha vacinado. Ok. Inclusive, ela tinha um certificado que só é emitido depois que você toma as 2 doses. Sim, eu tenho. O certificado ela tinha, para apresentar, não tinha o comprovante da vacina. Meu amigo, você não tem noção, filho. Eu querendo entrar para pagar o almoço. Síndrome do pequeno poder. Meu irmão, é exatamente isso. Aí eu fui muito chateado que a gente planejou de ter aquele almoço ali e tal. Aí eu chamei e falei, eu fui muito maltratado por uma das meninas. Síndrome do pequeno poder. E aí eu falei assim, cara, eu vou chamar o gerente desse restaurante. Fez não estou bem. acreditando. Pedi para chamar a gerente. Quem era a gerente? Justamente a que me tratou super mal. Ih! Exatamente Mas ela. aí eu já meteria aqui, olha a mulher bem. já mandava aqui, ó. Vambora! Vambora para outro lugar. Eu não quero mas mais escuta comer. só. Aí eu falei para ela, Minha esposa já mandava assim. Eu falei, você tem aí o boletim, né, que saiu e tal? Tenho aqui, me mostrou. Aí estava marcadinho lá que tinha que apresentar o comprovante, mas embaixo estava dizendo assim, servirão como comprovantes de... e não sei o que lá e tal. E ali estava dizendo que o certificado valia. Só que alguém... Da internet? Hã? Do certificado da internet? O certificado... Porque você tem um certificado... Papel antigão. Não, esse aí é que você tomou as 2 doses. Mas aí gera-se um certificado de que você está vacinado. Isso aí. No Diário Oficial, que eles copiaram, tiraram uma folha, no Diário Oficial diz que esse certificado serve como comprovante. Só que alguém do restaurante grifou a parte de cima da cobrança do... Quer dizer, não deu atenção, não leu tudo. Aí eu li para ela, falei assim, olha só, você tem razão, está escrito aqui, está marcado, que tem que apresentar. Se é lei, eu posso concordar ou não, mas é lei, tudo certo. Mas aqui embaixo, no parágrafo seguinte, diz que o certificado vale como comprovante. É só você ler aqui, ó. Ela falou assim, eu não quero saber.
Eu quero o comprovante da Ótimo. vacina. Você foi embora, irmão? Eu fui. Sabe por quê? Muito bem, parabéns. Sabe por quê? Eu bato palma pra você. O Fly, eu não... É isso. Não, mas a questão é o que me mata. Eu ainda fiz... Conclui. Eu fiquei, assim, eu sou um cara muito passivo. Também, irmão. Mas eu fiquei tão indignado que eu fiz até um vídeo no Instagram, mas depois eu até fui persuadido a tirá-lo, né? Não, porque você foi na emoção, É, irmão. fui. Você Eu não fiquei, pode cara, agir na emoção. Tu tem que ser inteligente, Sangue irmão. ferveu, eu falei assim, olha só, você quer ir no restaurante... Eu vou falar o nome do... Não, vou nem precisa falar. não, precisa não. É, você quer fazer uma confraternização, faça em qualquer lugar, menos neste restaurante aqui e tal... Porque eu falei, cara, não é possível, o analfabetismo funcional é gigantesco, eles não sabem interpretar o que estão lendo. Irmão, mas é a síndrome. É. Eu falo pra você, cara... Vai você agora sobre isso aí. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Quando você começa a entender o que é uma atitude mental, quando você começa a entender que as pessoas que não sabem lidar com a preocupação morrem mais cedo. Isso é para mim, para você, para o diretor de loja, para a Aline, para o João, para o Igor, para todo mundo. Tem que aprender a lidar com o problema. E na vida, sempre, a vida é um sofrimento constante, irmão. A vida é sofrimento. Isso a frase da minha não, é de Buda. Hoje eu estou demais, hein, João? Porra! Tá gastando, Mas eu hein? estou gastando, hein? Mas é na humildade. Não preciso, né? É o que eu gosto mesmo de ler, eu gosto de estudar. Então, meu irmão, tu tem que aprender a lidar com esses problemas que sempre vai existir. Não adianta você achar que vai, bom dia, mundo, hoje vai ser um dia incrível. Irmão, vai dar merda no decorrer do dia, porque vai ter alguém que está bolado, velho. E ele vai tentar tirar, e não adianta. Tu vê, eu cheguei no teu prédio, entrei na parada errada. Porra, tô ali quase 5 minutos, não veio ninguém para me ajudar. Eu falei, irmão, tô no lugar errado. Não reclamei não, dei uma rezinha e meti o pé. Se sou eu que tô na parada, eu ia meter aqui, ó. Qual é, irmão? Posso te ajudar aí? Qual que foi? Pô, não é por aqui não, irmão, né? Mas ninguém vem te ajudar. Então tá tranquilo, irmão. Tu tem que aprender a lidar com isso. Porque, irmão, lembra do Zidane? Lembro. Quando o cara provocou para ele, quando ele deu aquela cabeçada, meu irmão, ele pagou um preço muito caro por aquela cabeçada. Foi. E essa cabeçada a gente E não pode logo dar. ele, né, cara, um cara com a carreira Por quê? inteira. Tudo tem limite, irmão. É. E é os 5 segundos É isso que tu aí. fica cego. Então, hoje para mim, quando eu chego num lugar, olha o que eu falo, eu chego para minha esposa e para minha filha e explico, olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estão dispostas de sair? Porque, cara, eu vou falar, eu não sou negacionista não, irmão, mas a decisão é tua. Tu que tem que tomar. Eu não fico falando para as pessoas o que elas têm que fazer, não. Sim. Eu dou a minha opinião nas coisas que eu faço para mim. Porra, tem que tomar quantas doses? 30? Pode botar aí, pode botar Coronavac, pode botar qualquer coisa, irmão. Bota aí, não tô nem aí. Sabe por quê? Porque eu tenho que tomar, irmão. Fazer o quê? Eu não vou tomar? Se eu não vou tomar, eu vou fazer o quê? Pô, então, irmão, o que tem que tomar? Pô, quando eu fui tomar, o bombeiro falou assim, pô, preciso que você olhe aqui. Meu irmão, eu tenho pavor de agulha, aplica aí. Não, mas você tem que olhar. Pô, irmão, se eu não confiar no bombeiro, eu vou confiar em quem, irmão? Bota aí. Aí o cara, caraca, mas é verdade. Então, assim, pô, fui lá, cheguei no cinema. A menina, oi, tudo bem? Primeira coisa, você está com comprovante de vacina? Pô, estamos sim. Estamos sim. Em um cinema que eu estou acostumado a ir toda semana, quase, porque eu gosto. Meio-dia, vou cedo, né, pá. Beleza, aí tu compra uma pipoca, tu compra e tem um celular aqui na mão, né, e tua família. Aí chega um cara que tu nunca viu no cinema, que não é as meninas que te atendem, por gentileza, o comprovante da vacina, pô, irmão, tá aqui. Pô, irmão, a sua identidade, por gentileza, vai comprovar. Pô, irmão. Aí a minha esposa, como é que é? Eu falei, amor, Segura. segura, ele está no direito dele, lembra do que a gente conversou em casa? Tá bom, porque o cara não acredita no que eu estou falando, ninguém, o brasileiro não está acreditando no brasileiro, e isso é muito triste. Muito ruim. Você não pode generalizar a parada. Você vê, eu tenho um amigo que é dono de posto de gasolina, Aline, posso pegar um pouco de água? e aí eu falei com ele assim Obrigado. uma vez, eu falei, cara, por que aqui no Brasil a gente não tem aquele sistema do self-service lá do... Pô, perde emprego dos caras, Aí né? ele falou, amigo... Não, e ele falou assim, cara, se você deixar, todo mundo vai abastecer e ninguém vai pagar. Lá os caras abastecem... Cultural. O cara falou, não adianta, bicho. Cultural. Lá também o cara paga antes. Não, vai lá dentro e bota... Libera a bomba
Isso aí. É isso Mas aí. aqui, Irmão, vou mas te falar aqui, um papo filho, reto. Tem 7 no mundo inteiro, 7. Todo mundo quer se dar bem, irmão. Pô, para com isso, pô, cara, gente. mas que doideira, né, Que cara? doideira, em que mundo nós estamos E chegando. aí a pandemia, como é que... Porra, irmão. Como é que afetou os Porra seus... nenhuma. É mesmo? Primeiro que eu gosto de correr de madrugada. Não tem ninguém na rua. Respeitei tudo que mandaram respeitar. Então, eu saio para correr 3h30 da manhã. Não tem ninguém na rua. Você corre 3h30 da irmão. manhã. Tô na rua. Aí, toda terça, quinta, sábado, domingo. Eu acordo às 3h30 eu desço com a minha cachorra. Quando dá 4 horas da manhã, eu faço uma live. Todo dia. 4h20 eu começo a correr com a live aqui na mão. Que eu corro com a minha cachorra, tô treinando ali rapidinho e falando com a galera. Agora, tchau. Desligo o telefone e vou pro meu treino. Mas 3 da manhã eu tô já de 3 da manhã eu tô de pé. Virado no girar. Caramba. Então, eu me adaptei. Meu escritório, virei a curva da rua, tô no meu trabalho. Minha vida é toda em Jacarepaguá. Uhum. Então, a hora que eu saio para ir trabalhar, não tem ninguém na rua. Quando eu vou, não tem ninguém na rua. Então, meu irmão, fui me adaptando e te digo, afetou minha filha, psicologicamente. Ela está com toque. Tem quantos anos, sua filha? Tem 12. Mas não afetou na escola, não, mas tá com toque. Sim. Essa pandemia mexeu com ela, mexeu com a minha esposa, mas eu, cara, tentei passar por ela. Por quê? Não é a primeira vez que eu passo uma crise na minha vida. Essa só foi mais umas, e outras virão. Sim. Eu me adaptei. Você quando toma um tombo, né, cara? Você quando vai na lona e consegue se levantar, isso, eu acho assim, infelizmente, as experiências que você viveu e as que eu vivi... Só fortalece a gente, cara. Exatamente, cara. Só fortalece a gente. E é muito difícil a pessoa ouvir o que você está falando e o cara falar assim, pô, cara, eu vou na do Fly, eu vou na dele. Tu fala, cara, bicho, não faz isso que isso vai dar errado. Você, pô, não, vou tentar. Entendeu? Quando a gente se arrebenta, a gente começa a ver a vida de uma maneira muito diferente. Porque dói, irmão. Aí dói. Chorei pra caralho. Você era casado quando você quebrou? Não. Ainda não, né? Não, fui casar com 38 anos. Eu sempre fui um cara muito centrado. Eu não queria casar, não queria ter filhos, queria ficar milionário, tocar minha vida, morrer e deixar tudo para minha sobrinha e para o meu irmão. Eu não queria, porque eu estava acreditado da parada. Desacreditado da coisa do casamento, dessa coisa da briga da família, tudo por dinheiro, ninguém... Então, eu queria tocar minha vida, fazer fortuna e quando morrer, ia zoar pra caramba mesmo, sempre sem prejudicar ninguém. Posso falar que era até um pouco egoísta, porque... Agora, você quebrado, Fly, e vivendo no meio da high society ali, como... Porque o grande barato é o seguinte, quando você tem um câncer na vida... Tem 2 alternativas. Ou ele é maligno, ou ele é benigno. Acho que é isso, não sei se eu falei besteira, né? Aí tu arranca e tem que fazer a quimioterapia. A quimioterapia, você vai vomitar, vai perder cabelo, vai ter dia que você vai querer se matar, porque diz que é uma parada horrível, e é um sofrimento, e depois passa e você vê que valeu a pena. A vida é assim. Qual é o grande barato quando você chega no fundo do buraco e você está misturado com todo mundo? A dor é sua. A dor é só sua, ninguém sabe da tua dor. Xuxa não sabia que eu tinha quebrado. Eu nunca dividi com ninguém que eu tinha quebrado. Porque só você sabe da dor. E é vergonhoso quando você quebra. Você fica um merda, entendeu? Então, porra, eu fazia minhas paradas, e aí eu sempre fui empreendedor. Eu sabia fazer dinheiro. Quando você entende, você passa a respeitar o dinheiro que você ganha. Quando você se torna educado financeiramente, o que te rotulam? Tio Patinhas. Né? Quando você compra um carro de 200 mil, nego está querendo ostentar. Não, tu comprou um carro de 200 mil porque tu pode comprar um carro de 200 mil. É o momento, irmão, não tem problema. A educação financeira te mostra o que você pode ter. O problema é que o brasileiro não está acostumado a ver isso. Quando o cara consegue uma estabilidade financeira, ou ele é corrupto, ou ele é envolvido numa parada errada, ou aquela parada... Então, assim, quando você entende da educação financeira e vê a ferramenta como ela é, você pode ter tudo o que você quer. Então, para mim, quando eu estava na society, por exemplo, eu ia para os lugares, eu vivia a minha realidade. Eu estava lá naquele momento, mas eu voltava para a minha realidade. E quando você aprende a educação financeira,
você usa o seu talento a seu favor, porque eu não tinha dinheiro, então eu precisava me capitalizar. E aí como é que você se capitaliza? Com ideias, irmão. Procura um amigo aqui, pô, irmão, tem como fazer umas camisas aí para Dance com Fly para mim, consignado? Pô, me dá 30 dias para eu te pagar? Toma. Por quê? Credibilidade. Porra, tem um amigo que trabalha numa empresa aérea, pô, irmão, tem como tu conseguir uma passagem mais barata para mim? Porra, tem. Quanto é que é? R$100, mas tu tem que chegar no aeroporto na quinta-feira para ter uma vaga para tu viajar. Topa, topa. Então tu já tem um consignado ali de umas roupas, já tem uma passagem aérea. Agora tu precisa, porra, ter um talento, sei dar aula. Ih, vou viajar para o Brasil inteiro. Porra, tive uma ideia. Alô, tudo bem? Aqui está falando, o Wagner Menezes Pereira, sou empresário do Fly. Nós estamos com um projeto Dance com Fly. Você gostaria de levar o Fly para a sua academia? Eu mesmo aqui, ó. Ai, vai trazer o Fly para cá, é muito caro. Não, eu boto o Fly na sua academia. Mas eu preciso de 100 alunos. Você consegue? Ai, consigo. Ótimo, então não se preocupe. Então, assim que o Fly chegar no aeroporto, você tem que dar 50% para ele dos cursos, beleza? Posso mandar o contrato? Pode. Senão, ao contrário, quando eu chegava no aeroporto, irmão, já pegava 50%, já pagava o hotel que eu ia ficar, já... Quer dizer, o dinheiro fez o trabalho ali para mim. Então, se você tem... E aí você já está com a cabeça mudada. Totalmente. E já está, pô, vou me levantar, eu vou me levantar. Aí que vem a luta. Tu começa... E as dívidas que você falou... Aí, irmão, quando você aprende a educação financeira, você aprende a negociar. E aí é começa. Isso que eu falo, isso é uma arte. Fala aí, irmão, beleza? Então, pá e pum, e a pá, que? Opa, e não, então, opa, o próximo. E daqui a pouco, irmão, os caras querem receber, e temos que pagar nossas dívidas, cara, que isso fique claro. Ajoelhou, tem que rezar, não adianta chorar. Cara, e na verdade, assim, esse barato todo, né, cara? Você é um cara muito espirituoso, cara muito pra cima. Graças a Deus. E lógico que esse seu espírito, né, cara, acaba influenciando em tudo que você faz, no seu trabalho, no seu relacionamento e coisa e tal. Normalmente, uma pessoa, quando está ferrada e ela não tem esse espírito elevado, o cara desiste, o cara se entrega. O cara se entrega, o cara fala, cara, bicho, e agora? Bate um desespero. O que você diria, ou o que você ensina, boa pergunta, né, para as pessoas que, de repente, pode estar assistindo a gente aqui nesse momento, e que o cara fala, bicho, eu não sei o que fazer, eu te digo, eu não tenho norte, porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho grana. Ótimo. O que eu faço? Agora sim você falou a parada. Esse é o grande segredo para a vida, quando você sabe da sua realidade. Eu acho que qualquer um, vocês que estão assistindo a gente agora, está no momento de endividamento, está desempregado, irmão, a prioridade é a sua sobrevivência. Você precisa sobreviver. Você vai pagar a sua dívida. Os telefonemas vão ligar, o nego vai te cobrar, vai te botar terror. Se você não estiver devendo a agiota, irmão, as instituições, se você ligar e explicar, eles vão te entender. As pessoas têm medo de ligar para as instituições. Você precisa ligar e contar a sua verdade. Ter coragem, eu não quero mais, é a primeira coisa. Pegar e ligar para todo mundo, olha, eu estou devendo para você, porque a gente não liga. Sim. Eles sempre ligam, e mas daqui a 5 anos vai caducar. Esquece isso, porque pode caducar, mas você não mudou seus hábitos, é o famoso troca-troca. Todo mundo pega empréstimo, quita aqui, troca lá, mas não muda o hábito e o problema continua. O grande barato é você falar, não quero mais isso para a minha vida. E se você perdeu o emprego, está com dificuldade, a prioridade é a sua sobrevivência, e as instituições sabem disso. Elas sabem. E procure a Defensoria Pública, procure o PROCON e peça ajuda. Vai demorar, vai te dar dor de cabeça, mas não adianta. O câncer dói. Mas você tem que falar, eu não quero mais. E eu entendo, porque eu já senti essa dor e sei exatamente o que é você acordar e não ver luz no fim do túnel. Busque a educação financeira, busque livros na internet, é o que mais tem, e leva tempo. Ninguém sai do endividamento da noite para o dia. Todo mundo quer sair rápido, não vai sair, é um dia de cada vez. É isso que eu passo para as pessoas. Você tem que falar, não quero mais o endividamento. E viva com o que você tem. Não tenha vergonha de dizer para alguém que está endividado ou para a sua família. Primeira coisa que eu fiz, vou contar um case. A minha filha, quando descobriu que eu ia ser demitido, e eu falei para ela, filha, mas eu estava muito tranquilo, cara, estava preparado para o momento. Eu tinha me preparado. Falei, filha, e para minha esposa, olha, vou me demitir, meu contrato está acabando e está acontecendo tudo isso com a Globo, e eles estão certos, tem que demitir, está num momento difícil para todo mundo, não tem produto, não tem trabalho, tem que liberar. Sim.
Mas, ó, tá tranquilo, a minha filha ficou 6 dias com a Bíblia embaixo do braço. Por quê? Ela viu os amiguinhos da escola saindo porque os pais perderam o emprego. Ela viu os filhos saindo do inglês. Não é porque o pai quer deixar de pagar, é que às vezes as pessoas não estão preparadas. E eu vi o desespero da minha filha. E ela percebeu que nada mudou. Nada dela mudou. Por quê? Eu tinha um planejamento para aquele momento. Só que chegar um momento, não der certo, eu tenho que partir para o plano F. Ferrou. Porque eu tenho o plano A, o plano B, C, D, E, F. Então, a gente que chega ao na dor, eu não tenho apego a nada. Eu sou investidor. Eu não tenho, se eu precisar vender, eu vendo, irmão. Não tenho isso. Por quê? Porque eu aprendi. Eu também, desde pequeno, né, cara, eu também sou músico, né? Quando eu comecei um pouco antes de tocar, de começar a viver de música, eu sempre gostei de venda. Comprar, vender, isso aqui e tal, sempre gostei. E aí, quando eu comecei a tocar, todos os cachês que eu ganhava, eu comprava alguma coisa para revender. Os meus amigos compravam instrumentos, equipamentos. E eu falava, bicho, eu ganho essa grana com o que eu tenho aqui, eu não vou trocar, não. E ia nessa. Então, assim, eu sempre fui um cara como eu te falei, como eu me julgo mal administrador do meu dinheiro, então eu não sou um cara de guardar dinheiro, não sei o quê. Então, o que eu fazia? Eu comprava as coisas que eu poderia vender depois. Certo. Cara, essa caneca aqui, eu estou tomando uma água nela, mas se a maré ficar salgada, eu vendo essa caneca. Então, eu acho que, na verdade, há sempre uma saída para todo mundo. Até para a morte, irmão. Morreu, enterrou, acabou o problema. Pode parecer grosso o que eu falei agora, mas o papo é reto. Papo é reto, irmão. Eu em 2021, eu dei palestras online. Apareceu um anjo da minha vida, o Campos. Eu convido o João, já que ele está coordenando com a Aline, se vocês quiserem, vão lá no meu escritório para tu ver o que eu fiz em 1 ano e meio no meu escritório. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava um lapela, comprava um microfone, eu estou montando meu podcast, eu sempre comprando equipamentos para investir. Sim. Porque o meu objetivo é ter uma outra sala para que eu possa montar meus podcasts, já fica lá montado. Isso. Toda a minha estrutura de gravação e meu escritório. Então, todo o dinheiro que eu fui ganhando, eu fui reinvestindo, porque eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos, a coisa vai voltar. Porque ninguém vai aguentar mais isso. Sim. A gente vai ter que aprender a lidar com esse problema, cara. Como todos que já apareceram em nossas vidas. E não adianta, irmão. O papo é reto, temos que aprender a viver com os problemas. Você falou que a sua ideia hoje é ser um cara comunicador. Eu quero comunicar, eu quero ser um apresentador, eu quero estar de frente aí, dentro dos conteúdos que eu domino. Uhum. E aí, no caso, educação financeira? Educação financeira, corrida, eu tenho um canal de corrida chamado Vida de Corredor. É mesmo? Maneiro, eu me amarro em corrida. Você começou a correr Então, quando eu fui promovido a diretor, os meus 3 primeiros anos foram muito difíceis. Eu entrei num nível de estresse que eu tive que pedir ajuda para a Rede Globo. Comecei a fazer terapia e eu estava a ponto de infartar. É mesmo? E nos exames que eu fiz, o médico falou, tu vai morrer. Por quê? Minha mãe morreu de infarto. Meu pai morreu de infarto. Minha mãe morreu aos 47. Caramba. Meu pai morreu aos 57, apesar de ser alcoólatra. Mas ele morreu de infarto, infartou, fulminante. Então eu tenho tendência. E o estresse, irmão. Aí a corrida... E eu tenho uma parada que eu não sei te explicar, mas tem uma parada que é o seguinte. Quando eu comecei a correr, eu chorava. Porra, caralho, sozinho aqui, porra, mandei. Caralho, endorfina batia, caralho, porra, essa parada aí. Falei, cara, eu tive uma ideia. Peguei uma câmera aqui, ó. E comecei a desabafar pra câmera aí. Correndo, chorando. E aí eu falei, tudo, irmão. Falei, cara, isso aqui dá samba. Tem uma ideia aqui. E eu gosto das músicas, né? Eu gosto de música da antiga. Então, às vezes eu tô... vou mostrar pra ele aqui. Esse, se você quiser, esse aqui eu dou pra você se tu quiser. Esse aqui já pode botar. Mas essa pegada aqui, irmão, sente a pegada da parada, meu. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, ó. A gente morre, mas a gente ama. Tem comida aí? Tem banana e tem maçã. Assim eu começo cantando nessa canção. Se joga, joga, meu cole vem. Sem palavrão
Sabe quando aquelas pessoas estão no deserto e começam a surtar? É assim que a gente faz. WTR, agora o couro vai comer. Come on, baby, now. This is the summer jam. Until the morning light. I wanna see you dance. Come on, baby, now. Não adianta chorar. Ninguém vai entender um dia isso aqui. Não adianta sofrer. Que isso, papai? Vambora! A Nara tá surtando. Hey! Cara, alguém tá passando mal. Quem desmaiou? Acho que eu já tô passando mal. Quanto a senhora tá correndo? Ela mete isso aqui, ó. 32. Não chora não, hein, galera. Tô sentindo que vocês estão emocionados. O que vai começar agora? Papo reto. Vai começar a subir, descer não. A gente morre, mas a gente anda. Vem por aqui, né? É 16 pra baixo. Faria de novo essa prova? Ninguém faz nada sozinho. Caras que estão no 60, no 30, no 40. Eu não sei a altura que a gente tá. Tá sofrido? Pra quê? Pra quê, senhor? É uma luta, né, galera? Segura não sabe, Que loucura. Que prova difícil. Estamos chegando, sabe aonde? Ponto de corte. Se não chegar no tempo, pode voltar. Come on, baby, now. Que vibe, né? Maneiríssimo, bicho. Pô, e virou negócio, porque às vezes algumas corridas me convidam e eu vou lá e boto geral pra dançar, né? Faço aquecimento com a galera. E aí, porra, agora vamos correr. Aí, quer dizer, eu faço aquecimento por causa da coreografia, desço e vou correr nas E cidades. tu já aí. corre há quantos anos? Ah, uns 10 anos, cara, mais ou menos, né? Pô, que maneiro, cara. É. Que maneiro. Virou bicho. negócio, quer dizer, você vê, a educação financeira, eu falei, porra, tem negócio aqui. Tem negócio aqui. Cara, isso aí, eu lembro de alguns textos bíblicos, né? Que uma vez uma viúva estava lá prestes a morrer de fome. Certo. Ela com os filhos, isso também é educação financeira. Certo. E ela perguntou para o profeta perguntou a ela, e aí, o que vai ser da sua vida? Ela falou, olha, eu vou fazer uma refeição para mim e para os meus filhos, a gente vai comer e vai morrer. Cara, então você vê, literalmente, ela estava falando, a gente vai morrer de fome. Sim, mas ela agradeceu aquele dia da comida A dela. gente vai fazer esse bolo, vai comer e vai morrer. Ele Certo. falou que assim, faz o seguinte, o que você tem na sua casa? Ela falou, não tenho nada, eu só tenho algumas vasilhas e um pouco de azeite. Aí ele falou, então você vai lá, pega as suas vasilhas, pede aos seus vizinhos as vasilhas emprestadas e você vai começar a encher de azeite e vai vender. Claro. Perfeito. Cara, você vê, você começou a correr e de repente você, pô, vou cuidar da minha saúde, e daqui a pouco você liberando teu estresse ali na corrida, você, caramba, isso também é uma oportunidade de Sim. trabalho. É você ver em cada dificuldade uma oportunidade. Exatamente. É isso Para aí. tudo na vida. Para tudo na vida sempre foi assim. Desde lá de trás, porra, não beijo na boca, não chama atenção. Vou dançar. Vou dançar, chama atenção. Porra, o cara quer ganhar um dinheiro como? Pô, vem dançar na minha festa, o cara vai me pagar para dançar. Cara, eu já fiz animação em festa. Chegava lá, geral comigo aqui dançando, ganhei grana. Sempre diversifiquei, irmão, eu não tenho vergonha de nada, velho. Eu vou buscar. É assim que a vida tem que ser. É isso que me transformou no homem que eu sou hoje. Às vezes, posso falar, não existe um único dia que eu falo assim, não existe, irmão, eu não deixo a minha cabeça. Vou indicar um outro livro maravilhoso. Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Esse livro mudou a minha história. Como parar de se preocupar? E começar a viver. Esse livro é demais. Eu não dou tempo para minha cabeça pensar. Por exemplo, eu trabalhei, acordei cedo. Que hora eu cheguei aqui numa parada? Você 1 da chegou, tarde eu 1 da estava ali tarde. fora. Falei, ó, já estou aqui na parada. Valeu, mas fica tranquilo. Pô, falei, tu ficou louco, o cara já chegou. Tu ficou preocupado. Eu falei, fica tranquilo. Sentei lá fora, botei o fone e comecei a ler meu livro. Pô, 10 para 1, eu vou entrar. Tu já me ligou, ó, pode... Eu sou assim. Acabou aqui, eu não vou para o escritório. Eu vou tomar um café ali na padaria e eu vou para casa, tomar meu banho, sentar no sofá e vou assistir um documentário, eu vou curtir com a minha esposa, contar meu dia, contar como é que foi aqui. Eu não pesquisei como era seu canal. Sim. Tu me convidou e eu vim, irmão. Falei para minha esposa, quando alguém convida você, você tem que ir. Não tem essa de, não,
Tu sabe que nego mete bronca. Sim. Não, porra, eu não tenho essa, irmão. Se você me convidou, você quer me ouvir, eu tô aqui contigo. Olha que maneiro que foi esse papo da gente aqui. Chega em casa, eu tenho história para contar para minha esposa. Eu vou te falar de um livro que eu li e que serve para nós e Vou para anotar já, pode falar. do Cortella. Não espere o epitáfio. Epitáfio, para quem não sabe, são aqueles escritos, né, na lápide de quando a pessoa morre. Ah, sim. Não espere o epitáfio. A gente bateu um papo aqui com o René Simões, você que não acompanhou, acompanhe, e ele fala de um livro que ele está lendo que é um exercício para você passar 21 dias sem reclamar. Então, eles colocam uma pulseira em um dos braços e você tem 21 dias para ficar com aquilo ali sem reclamar. Se você reclamou, tira e bota no outro. Hábito. E aí, de acordo com o que ele contou aqui, eu ainda não li o livro, mas quero ler, o livro te dá uma ideia de que até para você conseguir chegar aos 21 dias sem reclamar, você demora até 8 meses. Uma mudança de hábito para você começar a treinar, quantos meses a academia te dá? 3 meses. Você faz um pacote de 3 meses, 90 e poucos dias, para você pegar o hábito. A vida é hábito, irmão. O meu hábito é mais... Cara, a coisa mais engraçada que tem, que eu estou tão fascinado por livro, que eu acordo, te falei cedo. Sim. Primeira coisa, eu pego meu telefone, boto o fone, audiobook. Esse aqui eu acabei hoje. Estava lendo lá fora enquanto esperava. Audiobook. Quando eu vou correr, em vez de escutar o Tchau Tchau Mary, audiobook. Longão no sábado, 15, 16 quilômetros. Aqui, ó, um livro. Aí tu tá lendo o livro, tá correndo. Hábito. Tudo é hábito. Senti que é para acabar, hein? Não. Só está informando quanto tempo tem. Cara, mas que bacana, o Fly, saber que a tua história é muito bonita. Muito obrigado, irmão. Você começar da forma que você começou. Eu acredito que os seus fãs, né, não fazem ideia de que você começou a dançar por esse objetivo, que era, de repente, ninguém olha para mim, eu quero dançar. Tem que chamar a atenção, irmão. E porque você conseguiu um sucesso tão grande que a gente nunca imagina que você começou a dançar para poder chamar a atenção das meninas. Porque você se destacou demais, não só pela dança, lógico que o primeiro foi a dança, mas depois, todas as vezes que você entrava para falar ali nos programas, você muito desenrolado, muito ali desenvolto e tal. Cara, e vou te dizer, usar isso como arma para modificar a sociedade, cara, isso é muito importante. As pessoas estão muito carrancudas, revoltadas, machucadas e sem esperança. A gente não tem... Que esperança que você tem nas próximas eleições? Ninguém tem esperança de nada. Assiste um documentário chamado King no Deserto. King no Deserto. King no Deserto, Martin Luther King. Esse cara para mim, esse cara é um gênio, Esse cara para mim, eu vou falar e te digo, qualquer pessoa que tente mudar um sistema, ou eles vão te denegrir, ou eles vão te matar. Tá claro para mim isso. Quando você quer mudar um sistema, quando você quer fazer o correto, alguém vai dizer que você está errado, vão querer tirar a tua integridade ou vão te matar. Malcolm X foi assim, Martin Luther King foi assim, JFK foi assim, Bob Kennedy foi assim. Bolsonaro foi assim. Detalhe, irmão, todo mundo quem quer mudar vai tentar te matar. Não adianta. Sabe por quê, irmão? Porque o ser humano, ele é covarde. Ele é covarde, eu acho o ser humano muito covarde. Te digo, na minha época era muito maneiro, irmão. Quando a porrada estancava na escola. Vou te pegar lá fora, irmão. Demorou, irmão. É só nós dois na mão. É isso aí. Sem plateia. E tinha o terceiro. Para mim, o terceiro é aquele que fala... vai deixar? Vai deixar? Esse é o terceiro. E no dia seguinte estava tudo certo. É isso aí. Hoje em dia, irmão, falar o papo reto no Twitter é muito fácil, irmão. E não é discurso de ódio. Porque o homem, o verdadeiro homem, não é aquele que parte para a briga. É o que foge dela. Sim. Hoje, pode falar o que quiser, irmão. Você nunca vai ver eu perdendo a minha cabeça.
E não é discurso de ódio, é aprender a lidar com isso. Então, quando eu vejo a história de Martin Luther King, eu vejo que o cara, meu irmão, não pregava o ódio, o nego tacando as coisas nele, tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo, irmão. É com você mesmo. E como é que pararam ele? Covardemente. Foi. Porque o homem é covarde. Eu só tenho medo da covardia. Sim. Só isso que eu tenho medo. O resto... É tão louco, né? Você sendo uma pessoa de bem, que quer o bem para outras pessoas, você ensinou a tanta gente a mudar de vida financeiramente pela experiência que você viveu. Sim. E ainda existem pessoas que querem teu mal. Simplesmente porque você quer ajudar Quer as que eu te pessoas. diga? É. Pô, irmão, teve um maluco aí que eu não vou falar o nome dele, nem dei resposta pra ele, mas, porra, fiquei sabendo que ele meteu aqui, ó. Olha que ponto nós chegamos. O dançarino da Xuxa falando de educação financeira. O maluco nem conhece minha história, irmão. Não, e também tem que ver a história do cara. Pô, irmão, eu não tô querendo provar pra ninguém, não, irmão. Pô, mas me deixa em paz, cara. Sim. Toca a tua vida aí, me esquece, irmão. Vai tocar a tua vida lá, irmão. Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Porra, não tô mexendo com ninguém, irmão. Não tô falando que eu sou o cara mais foda da educação financeira. Pelo contrário, irmão. Tu viu aí, cara, a realização de entrar numa escola, Sim, irmão. sim. É gratificante demais. Eu tô fazendo o meu papel, cara. Tô fazendo o meu trabalho. E ali sem prejudicar ninguém, ajudando pessoas, fazendo teu negócio e tal. Tem música de Benedito de Paula que diz assim, ó: nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara sentado na praça, assoviar e chupar cana. É difícil. Seria muito bom, diz. Seria muito legal se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Porque o Benedito de Paula gosta de cantar, mas ele queria jogar bola, ele queria ser ator e não podia, porque tinha um rótulo. A gente tem que parar de rotular as pessoas. Você só pode fazer isso. Não, cara, deixa eu fazer minha parte, não estou fazendo mal para ninguém. Sim. Me incomodou? Claro, porque eu sou ser humano, mas eu não dei resposta para ele não, cara, tá tranquilo. E tem muitos que fizeram isso comigo e hoje são meus amigos, são meus parceiros, entenderam qual é a minha pegada. Mas tomar porrada todo dia é foda, cara. Cansa, né? Porra. Entristece a gente pra caramba. Tanto que Martin Luther King chegou um momento que o cara não aguentou mais, o nego viu que ele estava triste. Eu acho que ele já sabia que ele ia morrer, cara. Mas a gente não pode deixar de acreditar. Porque eu te digo o seguinte, irmão, se você vê alguma coisa de errada, se você vê que está errado, fala, meu irmão. Tu tem que falar. A gente não pode deixar passar, porque não é justo. Mesmo que isso custe a tua vida. Mas tu levou um tiro porque tu estava falando que era certo. O problema é que a gente está vendo as coisas e deixa isso para lá. Se eu ver um maluco dando porrada numa mulher na rua, eu vou partir para cima dele, irmão. Eu não vou deixar ele bater numa mulher. Ah, mas tu pode tomar um tiro, mas eu estava fazendo certo. Não é discurso de ódio, é que a gente está cansado de ver o errado. E o certo é certo, não certo tem é jeito. certo, irmão. É isso. Pô, Flávio, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço, falo pra Cara, caramba. não. E bota aí o pipi. Não precisa. Se liga aí, João. Se Cara, liga no você- João, se liga no texto aqui, João. Tá na internet aí. Depois tu não vai saber o que tem que editar isso aí. Não é esporro, não, é ideia. É o nome do meu podcast. Não legal. é esporro, é ideia. Já tá no ar? Não, eu tô gravando, vou começar a legal. gravar. Flávio, eu quero te agradecer. Você Tamo é um cara, junto. pô, sensacional. Obrigado. Assim, pra nós aqui é uma honra, né, cara? Que eu isso, que, pô, gratidão. cresci te assistindo na televisão e tal. Pois saber que você, além da dança, partiu para a educação financeira, cara, e ajudou, tem ajudado, né? E esse papo aqui ajudou muito a gente. Eu falei maneiro. eu falei para a Aline, Aline, o papo de hoje eu acho que vai ser muito mais para a gente do que até para quem vai assistir depois, porque essa troca, né, cara? Foi Isso é boa, uma né? Foi oportunidade, maneiro, pô, cara. sensacional. Nós temos vivido aqui experiências magníficas. Pô, o Pedro Riso teve aqui. Pedro Riso, conhece, Pedro. O René Simões. Pô, cara, e a gente tem crescido como ser humano ouvindo as experiências dos outros. Eu acho que o grande barato da vida é isso. Conhecer a história, irmão. É isso aí. Pô, cara, quando você conhece a história do cara, tu passa a respeitar. Isso é claro. Lembra daqueles filmes do Sessão da Tarde? Que aí tinha aquela escola que tava uma bagunça, porra, aí daqui a pouco veio o cara andando, aí pega o take do pé dele e daqui a pouco é Denzel Washington. Aí o Denzel Washington, professor quem é esse que vai- maluco aí, meu irmão? Pai, não sei o que, ele todo carinhoso, ele botando... No final... Porra, vai embora não, professor. Porra, você... Não, eu tenho que ir embora porque vocês estão prontos. Aí vai ele embora, tu viu, tem que ir embora. Digo, porra, cara, maneiro pra cá. Eu quero ser sempre o Denzel Washington, assim, mesmo, vai dar porra. E eu sempre quero ir embora e deixar uma coisa boa. É um legado, irmão. Cara, você
tem agora aqui mais 3 amigos Pô, aqui. obrigadão, irmão. Pra vida, porque você precisar. Pô, você que está assistindo, não deixa de se inscrever no canal, ativar as Importantíssimo isso. notificações. Dá uma moral pra gente. Dá aí o like, compartilha, comenta para fazer o engajamento, porque É isso sem aí. engajamento, como a gente às vezes não tem dinheiro para fazer um tráfego, É precisa isso aí, pedir pros é amigos isso no aí. inorgânico, e tem que É. ser, irmão. Pô, manda pros amigos, não custa nada, irmão, rapidinho. E olha que eu estudei tráfego, irmão, e ó, é difícil, como é difícil. Mas a gente vai dando, vai indo. Mas a gente vai deixar aqui nas descrições do vídeo as tuas redes todas, Pô, porque que esse isso, canal, obrigado. o seu canal de corrida eu não conhecia. Vida de corredor. Eu vou aqui pegar todos os lances aqui que eu quero te acompanhar. Vocês podem entrar no meu site, posso dar aqui meu site? Claro, deve. Eu acho que se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, em vez de você ir direto no YouTube, você pode ir no meu site, flyvagner.com.br, que minha vida está lá. E lá você clica, tem o meu canal de corrida, tem o meu canal Fly Wagner, que eu falo de educação financeira, tem um canal de bens com a vida, que eu fiz com a Xongani durante 1 ano, maneiríssimo conteúdo, e assim, lá eu falo muito sobre educação financeira, então, conteúdo aqui não falta, e eu gosto de produzir conteúdo, e além de todos esses conteúdos, eu faço as minhas lives às 4 da manhã no meu Instagram, e faço as minhas lives toda segunda, quartas e sextas, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, e na sexta-feira tem Jéssica, minha amiga. Como assim? Ai, eu tenho a Jéssica. Quem é Jéssica? Ai, vou mostrar. Jéssica é um personagem que eu faço toda sexta-feira, que eu uso aqueles filtros do Instagram. Eu vou fazer um aqui para dar para ele colocar no filtro. Só que eu não vou... Ai, fiquei linda. Vem ver ali. Você, Ai. Jéssica, Oi, fala, amigo. você conhece a Kátia Quick? Ai, Kátia. A Kátia Quick do Agnaldo? Ai, adoro, Kátia. Não, meu amor, esse filtro aqui é meu. Aqui eu não compartilho nada, meu. Faço o seu, tá? Oh, meu Deus. É no seu Instagram ou ela já tem, o Jéssica já tem o Instagram próprio? Na verdade, esses filtros, eu, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito da Sonic. Sonic, né? Aí eu meto as dublagens, cara. Eu abro cantando. De sexta-feira aí eu tenho um quadro chamado Quá, 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 quá. Se eu sorrir, tu não pode chorar. Aí eu largo o aço. Aí teve um dia, cara, que eu tava na academia. Isso pra mim foi maravilhoso. Tá ferrado pra editar isso. Pô, cara, eu tava na academia, aí eu vi. Podcast vai direto, cara. Ah, então demorou, beleza. Pô, cara, aí eu tô lá malhando, né? Eu chego cedo pra treinar, eu treino com o André, é segunda, quarta e sexta, de 6 às 7. Aí chega uma menina na academia, e a gente chega cedo. A menina chegou lá, tá pago. Pá, tirou a foto e foi embora. Não malhou não, mas eu cheguei na live, olha, no quadro quá, teu sorriso não pode chorar, eu vou contar uma fofoca, aí, mano, de Jéssica aqui, cara, aí, quando eu entro de Jéssica, tem umas 60, 70 pessoas na live, quando eu falo de educação financeira, tem uma. O nego gosta da sacanagem. Meu Deus do céu. A Jéssica é mó barata, irmão, toda sexta-feira eu baixo a Zé. Eu quero até aproveitar e agradecer o Aguinaldo, né, que foi o cara que Pô, Aguinaldo, vou fazer uma live com ele. Ele também é muito ele bom. é sensacional. Ele é ator maravilhoso, Ele é ele é sensacional. maravilhoso. Vou fazer uma live com ele, eu de Jéssica e ele montar. Nossa. Vai ser demais. Cara, muito obrigado. Falamos pra caramba, né? Pô, falamos bem, foi muito bom o nosso papo. E nem parece, né, cara? Nem Podcast parece. não vai editar nada, tu vai botar na íntegra. Podcast é direto. Que é isso, direto. vocês estão demais. Cara, muito obrigado. Valeu. Eu te espero umas outras oportunidades Maior aí, prazer. porque, pô, você é um cara 10. Você que tá aí, chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comentar e divulgar para todo mundo aí. Tá bom? Aqui comigo está a Aline, tá o João também, que ficam aqui escondidos aqui atrás, mas estamos juntos aqui. Valeu? É maneiro, isso aí. Obrigado É a isso todos aí. aí. Até a próxima. Menos é mais. mais é menos é mais, É irmão. isso É isso aí. aí. Educação financeira fala muito disso. Um abraço, gente. Valeu. Fui.